tarde, bom dia, boa noite! Buenas noches a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos ao Beyond the Cave. Isso aí, meu querido. Noite especial. Vocês estão vendo? Estúdio novo. Garoto. Estúdio novo que vocês estão vendo aí. Temporariamente, por enquanto, estamos aqui. Mudamos, né? Os arrombados lá do Editaquete. saímos fora dos caras ali. Não é PV. Fala pra nós. A culpa é do PV. A culpa é do PV. Não. Mas antes de apresentar nosso querido convidado, a gente tem algumas obrigações, não é verdade, Camarão? Opa, como sempre, @Beyond the Cave PDC. Siga a gente nas melhores lojas do ramo. Estamos no Insta, YouTube, Spotify. Fale bem, fale da gente, deixa sua marca registrada lá. Olhou lá, gostou? Tem o Apoia-se, né, Opa, Reginho? como E que aí? é o Isso é coisa boa, hein? Apoia-se. apoia.se/Beyond, BEYOND. O apoiador, R$20 por mês, estapar estacionamento. Aqui na Merreca, Paulista hein? tá mais caro, não tá não, André? Tá Não. mais caro. Tá mais caro, vale a cara. pena. Quando apoia, ganha uma dessas belíssimas camisetas. Mostra aí pro pessoal, vai. Opa, Ó, o coisa linda. Churchill aí, ó. Dizeres maravilhosos. Dom Pedro I. Mostra aí, Aqui, ó. mostra pra galera. Algodão Pima, coisa fina. Coisa fina. Camiseta é É boa, né? Não, gostou de usar, né? É da Pois reserva. É da reserva. Ganha coisa camiseta, fina. faz pergunta pro convidado, faz parte do nosso grupo de apoiadores aí. Fica por dentro do que tá acontecendo no mundo. Guerras e afins. Exatamente. Pode fazer pergunta pro nosso convidado. Opa. E olha o que tá rolando aqui e acompanha o episódio ao vivo, né, cara? Acompanha ao vivo. A galera que tá ao vivo, muito obrigado. Valeu. Valeu, nossos queridos Os patrões. apoiadores. E quem quiser sua camiseta, tá na reserva. Então, reserva.inc/Beyond, BEYOND. Tem as camisetas lá pra quem gosta. Fala tem uma sério. série, tem o Raik, que ele gosta tanto. Camiseta de Dom Pedro. Onde você encontra isso hoje? Ah, meu velho. Aqui, ó, José Bonifácio. Olha lá, Meu- Zé Boni. Meu parceiro. Quem temos aqui hoje, Camara? Nosso Opa. querido Adriano Paranaíba. Economista, doutor em transportes, professor de economia no IFG, Instituto Federal de Goiás, editor-chefe do Mises Journal e diretor vice-presidente do Instituto Mises Brasil. Conversamos com o Hélio Beltrão aí um tempo Pô, também. legal, verdade. Que, puta cara bacana, legal pra cacete. Foi Episódio muito bom foi o papo demais, com ele. foi. Já atuou como subsecretário de Competitividade e Melhoria Regulatória no Ministério da Economia, pesquisador visitante do IPE, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, autor de diversas publicações internacionais e livros sobre transportes e liberalismo, certo? E é apresentador do podcast Transportar é Preciso, que tá lá na plataforma do Mises. Isso mesmo. Obrigado, gente. Obrigado você, valeu boa por noite, ter obrigado vindo. por ter vindo, é um prazer recebê-lo, muito Opa, obrigado. Com certeza. Pô, legal. Eu gostei muito do convite, né? Um podcast que a gente vem acompanhando aí, vendo o trabalho de vocês aí que tá realmente fazendo diferença aí no movimento liberal, né? Pô, bacana, Pô, muito espetáculo. obrigado. Querida Adriana, a gente sempre começa de uma forma bem específica. Como a gente falou, a gente gosta de filosofia, gosta do liberalismo, gosta da política. E a gente sempre pergunta para os convidados o que é uma vida boa. Eu sei que é uma coisa que não é simples de responder, às vezes um pouco abstrata, mas a gente quer saber individualmente o que você pensa. O que é uma vida boa? Cara, uma vida boa é você não dever nada pra você, né, cara? Acho que a pessoa mais importante pra você não ter arrependimento, dívidas é com você mesmo. Você tá bem com você, meu amigo? Você tá feliz pra caramba. E o que faz você estar feliz com você mesmo, consigo? Cara, assim, eu tô hoje muito feliz. Assim, vou ser bastante sério. Eu não tinha uma imaginação de que eu ia ter uma carreira como eu tive, de ter realização fazendo coisas que eu gosto, né? Então, assim, durante muito tempo eu fiquei na pindaíba mesmo, fudido mesmo de grana e tal, mas acreditando que não, eu tô construindo algo, tô construindo meu conhecimento, tô construindo algo que vai dar um fruto, isso daí é o correto, eu acredito que é o correto, então uma hora vai dar certo e foi mais ou menos isso que aconteceu e as coisas foram caminhando e hoje eu falo assim, cara, nem acredito que as coisas estão caminhando do jeito que estão caminhando na vida, né? Então, assim, eu acho que quando a gente faz o que a gente acredita, não é nem assim o que gosta. Esse negócio de gostar hoje, que merda esse negócio de gostar, né? Pois é. Ai, faça o que você gosta, seja feliz. Não, né? Mas aquilo que você realmente acredita como fato efetivo da existência sua, né? A motivação de você existir. E você, seguindo isso daí, com certeza vai vir vários frutos de diversas formas, né? Uma vez eu brinquei com um amigo que ele falou pra mim assim, Adriano, de nós aqui, você é o cara
você é o cara mais rico, né, velho, de nós. Eu, cara, eu tô fudido, tô sem grana, tô na pindaíba e tudo. Ele, não, mas você não tem dívida de apartamento, seu carro tá quitado, você não tem... No balanço você tá bem pra caramba, né, velho? Né? É porque o cara fala assim, o cara que tá bom, o cara que tem carro, é o cara que tem uma casona. Alavancadaço, né? Alavancadaço, né? Pô, esse cara tá endividado. Você não tem muito, mas pô, você não tem dívida nenhuma. Você é mais rico do que eu, porque o seu passivo não existe, né? Então, muitas vezes eu penso nisso, né? De olhar assim, pô, mas... E isso que traz realmente realização, satisfação pra gente, né? E os filhos também, né? No final do dia, eu sou inteiro, assim, realmente dedicado, assim, gosto dos meus filhos, tento fazer o máximo de coisas junto com eles, né? São dois caras agora, porque não são mais garotos, né? Um tá com 23, outro com 14. São dois caras e que, graças a Deus, a gente conversa muito. Tô indo muito na escola por causa do mais novo, porque ele fica tretando com os professores. E aí eu tenho que ir lá e falar assim... o garoto tem razão. Espetáculo, né? Coisa moderna. Não é falta de educação, é falta de bibliografia. Aí o garoto tem razão. Aí ele treta com os professores comunistas. Aí ele chega em casa, puto pra caramba. Aí eu briguei com os... Aí a escola vai me reclamar. Aí minha esposa quer corrigir ele. Eu fico lá segurando pra não... Pô, isso aí tá certo. Tem que moer vai pras cabeças mesmo. Tem que moer esses comunistas de merda. Onde que entra a liberdade nessa vida boa pra você? Justamente a vida boa da liberdade foi o primeiro slogan do Instituto Liberal. O Instituto Liberal brasileiro está fazendo 70 anos esse ano, né? Então, o Instituto Liberal, o primeiro slogan deles é assim: liberdade requer responsabilidade. Então, quando você assume, e a lógica, é o tônus principal do liberalismo, é isso. Não é libertinagem, né? O liberalismo, o libertarianismo, todos eles são pautados, você é livre, mas você tem que assumir as consequências. Você tem que assumir as suas responsabilidades. Se você quer assumir uma responsabilidade, se você quer assumir uma liberdade, um grau de liberdade que você tem culhão para assumir a responsabilidade dos efeitos daquela liberdade, pô, você tá... Eu acredito que a pessoa vai atingir ali a sua sensação de plenitude, satisfação, porque... Ele tá ciente do jogo que ele tá jogando, né? Liberdade não é anarquia, né? Exato. Esse é um problema que o pessoal fala dos libertários, né? O pessoal acha que os libertários defendem uma questão anárquica, sendo que é o medo, no final das contas, da própria lógica da ordem espontânea, né? Então, os libertários, os liberais, por mais que o Hayek não era um libertário, mas ele é o cara que tem as melhores definições a respeito de ordem espontânea, que é isso, não é que vai virar uma anarquia. Nós vamos ter regras, só que elas não vão ser criadas por um ente estatal centralizador que muitas vezes faz as regras para beneficiar ele e ferrar todo mundo, né? Então vai ser contratos entre eu e você, vamos fazer os nossos contratos, a gente vai respeitar, eu vou ter a responsabilidade de cumprir a minha parte, e isso vai nos dar uma sociedade bem mais livre. Nesse sentido, a economia está muito mais para um organismo, muito mais próximo de um organismo do que de uma máquina. De um negócio, uma máquina estatal, aquele negócio fechado, e essas relações elas são pautadas de acordo com o mercado, com necessidades, com demandas, né? Então, talvez, né, acho que essa seja uma grande diferença, né? A forma como você estrutura essas relações, né? Elas não são estáticas e planificáveis de um organismo central, como um produto que você embala e encaixa a realidade ali dentro, né? E assim, é engraçado, porque sempre quando eu dou palestras e estou escrevendo muito na perspectiva de transporte, mobilidade urbana, as pessoas ficam assustadas, falam assim, pô, mas não vai ter ordem, como é que vai ser uma cidade desse jeito, sem organização, sem alguém para dizer o que pode funcionar do lado de cá? As pessoas têm esse medo da responsabilização, né? Então, por exemplo, ontem eu recebi um grupo de estudantes lá no Instituto Mises, e aí eu fiz a seguinte pergunta, eu falei assim, o brasileiro não quer ter responsabilidade, né, de participar da sociedade. Aí eu falei assim, quem é que mora em prédio? Aí todos levantaram a mão, eu falei assim, e quantas reuniões de condomínio vocês já foram? Aí eles, pô, ninguém falou que não foi em reunião de condomínio. Eu falei, você quer falar mal de democracia? E no núcleo mais
Vocês moram numa cidade privada. Quem mora em prédio é uma cidadezinha privada. Microcosmo ali, é um né? microcosmo. Você não quer participar do microcosmo, você quer resolver Brasília, meu amigo. Vocês estão de sacanagem comigo, né? Vai arrumar tua cama, né, meu Vai velho? arrumar a cama. Então, assim, esse é um problema, né? E as pessoas ficam muito assustadas. E aí, de novo, o Hayek, para mim, tem o melhor exemplo de ordem espontânea, como que a coisa funciona. Por exemplo, a linguagem, né? A linguagem, cara, é ordem espontânea, velho. Não dá pra você não junta as pessoas e falar assim, ó, vamos falar desse jeito. Não tem. Estão tentando, hein? Estão tentando. Tão tentando. Só pra lembrar o que é o abuso contra a liberdade. Não, e Imagina. mesmo assim, assim, mesmo tentando, não tá dando certo. Fato. E não Certo. dura. Mesmo que imponha-se, né, difícil. Ó, daqui 20 minutos aqui de podcast, eu falo assim, ó, o cara é goiano, porque tá com o sotaque dele lá e tal. A gente lá no Goiás não combina. É isso. Os gaúchos não sentem e combinam. Ó, tem que falar bar, tem que falar capaz. Eles combinam outra coisa. É uma das coisas que eu acho... Pede. Ó, os caras perdendo apoiador do Rio Grande do Sul. Mas tudo bem, mas vai. Nós amamos o Rio Grande. Eu amo o Rio Grande. Então, é um pouco disso, né? A gente não combina. E que é uma coisa mais importante. E todo mundo entende. Né? Então, assim... E não é um combinado. É assim, é para além do contrato. Porque a gente fala assim, fazer um contrato, isso o cara não cumpriu o contrato, tal. A linguagem, ela atravessa e demonstra que a ordem espontânea funciona muito bem. Pô, se funciona para a gente comunicar, por que não serve para a gente fazer as nossas relações econômicas? Sem dúvida. Né? E dentro da lógica econômica, se a gente observar, a origem do dinheiro, ele teve uma ordem espontânea também. Como é que foi se convencionando os metais a ser usado, cunhar moedas, tudo isso foi uma ordem grande, espontânea. Você tinha lugares lá do Império Maia e você tinha Inca, você tinha na China, em vários momentos diferentes da humanidade, o trem meio convergindo para um pouco do que a gente tem de cunhagem de moedas e tal. Então, assim, a ordem espontânea foi conduzindo esse modelo que a gente tem, que de repente a gente achou que tinha que planejar, planificar, organizar, né? Uma vez eu estava numa palestra que eu falei que tinha que acabar com o Banco Central. Aí o menino levantou e falou, mas como é que vai ser o mundo sem Banco Central? Eu falei assim, igual ele foi até pouco dia atrás. Ó. É ontem. 1600 e pouco é o primeiro Banco Central. Antes disso, nós temos milhares de anos sem Banco Central e impérios foram construídos sem bancos centrais, cara. Então, assim, as pessoas têm, assim, uma... claro, não faz parte do nosso processo educacional mostrar esses exemplos para as pessoas, mas principalmente esse medo dessa coisa nova, dessa coisa diferente. É quase um fetiche, né? Por uma superação a gente ali precisa né? assim. Mas será que isso não é criado pela própria ideia de Estado? Porque nós aqui, a grande maioria das pessoas, todos que estão vivos, só conheceram o mundo com o Estado. E não viveram essa época anterior que você tinha mais liberdade desse ponto de vista, você não tinha um banco central, a coisa era mais descentralizada. Então, será que não é o próprio Estado que cria essa dependência individual de cada um hoje, de poder olhar e falar assim, não, putz, tenho medo de ficar sem um banco central? Tipo, o avanço do Estado nas suas liberdades e isso, vendendo isso como um conforto, vai. Sem dúvida. E você pega, por exemplo, já que trouxe o Banco Central, a ideia do Milei, agora na Argentina, ele está falando que ele vai acabar com o Banco Central, que ele vai dolarizar a economia. E qual que é o outro lado? Que é o lado estatista. Chocando corações. E o outro lado tá falando, não, esse cara é louco. É louco, ele vai acabar com tudo. Por quê? Porque não é possível vislumbrar algo que não foi visto anteriormente. Mas eu vejo que a gente tem eu acho que assim, independente do liberalismo, o ser humano tem o medo da mudança. A gente tem esse medo, a resistência à mudança. Ele né? É conservador por natureza. Não conservador no sentido conservador, mas sim. A gente é acomodado. A gente tem uma tendência de se acomodar e tal. Então, uma das coisas que eu mais gosto é relembrar que o Paul Krugman falou que esse negócio de internet não ia vingar, né? Que a internet vai ser igual aos aparelhos de fax, né? E esse cara tá dando opinião de economia até hoje. E tem gente escutando um cara tudo desse. bem, o problema é que tem quem escuta, né? Então assim, falar problema, não tem problema falar merda. O problema é o povo acreditar que é inteligente, que é aquelas... Então, assim, a gente tem esse medo, uma coisa nova, como é que vai ser? Por exemplo, nós tivemos aí o surgimento da inteligência artificial. Cara, tô achando do caralho usar a inteligência artificial com meus alunos. Não, o pessoal com medo, não, porque o pessoal não vai. Internet... cara, como que a gente vai usar a tecnologia? Né? Dá para usar de várias formas, né? Você vai usar de qual forma? Como é que você vai usar essas novidades? Então é o medo de usar as novidades. E assim, quando a gente já traz para a questão do liberalismo,
A minha grande crítica, que eu fico realmente emputecido mesmo, é a questão de parece que vai dar tudo errado, né? Como se tivesse tudo certo. Tá dando certo pra caramba o Estado, nós vamos tentar liberar. Não, tá dando tudo errado. Vamos tentar o liberalismo. Se der errado, não vai mudar muita coisa, porque já tá dando errado, né? Então, tipo assim, vamos privatizar o SUS. Nossa, mas o que vai acontecer com o SUS? Nossa, as pessoas vão ser exploradas, não vão conseguir entrar no hospital e vai fazer uma fila de pessoas na porta do hospital. Bicho, você acabou de me descrever o SUS. Fila de pessoas esperando na porta do hospital para ser atendida. A diferença é que agora eles fizeram a fila, ela é online, né? No agendamento por telefone. Então a fila está online, então não tem mais fila. Mas claro, né? As pessoas estão esperando em casa 5 meses para fazer uma cirurgia, né? Mas viva o SUS, viva o SUS. E aí, vamos tentar mudar, vamos tentar uma ideia mais liberal. Se der errado, a gente volta. Então, assim, é o medo de tentar essas ideias novas, né? E por incrível que pareça, na economia, muitos projetos sociais que surgiram são ideias liberais, né? Friedman na veia, ProUni, Bolsa Família, voucher, né? O voucher de educação e tal. Então, assim, tudo que você começa a ver assim que foi dando certo na sociedade foram ideias liberais. O próprio liberalismo vai surgir para tratar com o fim do absolutismo lá. Então é de onde surge a ideia do liberalismo, né? A gente tentar fazer com que as pessoas fossem de fato iguais, não na igualdade, né, na planificação de oportunidades, mas justamente para dar oportunidades para aqueles que não tinham acesso, de certa forma, a essa possibilidade de oportunidades. Né? Que é isso, no fundo, a ideia liberal, né? E você vê a ideia do Milei sendo exequível, não do ponto de vista só econômico, mas político, porque tem esse outro lado também. Não, tem dólar para dolarizar? Tem. Dá para fazer? Dá para acabar? Dá. Mas e o outro braço da coisa? Porque, quer queira ou quer não, a política acaba tendo um pouco acima do lado econômico, na hora de tomar esse tipo de decisão. Um pouco não. Bastante. Sim. A questão é política, não econômica. No final do dia, a gente percebeu isso no governo Bolsonaro, né? Houve ali um tropeço ali não especificamente assim da pessoa, é um outro problema, né? Uma vez eu falei isso para a pessoa, como é que é em Brasília? Como é que é? Eu falei assim, vocês têm que parar de falar governo do fulano, governo do Lula, governo da Dilma, governo do Bolsonaro, porque é tanta gente ali, é tanto cargo, é tanto ministro, que os caras fazem às vezes por conta. Claro que existe um alinhamento ideológico, o cara não vai colocar um cara que não pensa diferente dele. Mas às vezes o tropeço das outras pessoas na questão política cai na conta do presidente. É meio que incontrolável. Então, assim, é uma coisa que a gente só vai ver ele ganhando, né? A gente só vai ver se ele tem essa habilidade política, só vê na hora, né? Então, se ele como que ele vai lidar politicamente com isso, como que ele vai fazer, não negociatas, né? Mas, assim, realmente fazer a política propriamente dito vai depender da habilidade dele, que a gente tem que ver. Ele já é deputado, né? Sim. Então, é um nome diferente lá, mas... E, assim, muita gente acha que a política não tem lugar para radical. Eu discordo totalmente. Porque em política, quando você, por exemplo, você vai numa sessão de um congresso nacional, seja na Câmara, seja no Senado... Os caras que mais conseguem ganhar coisas são os radicais, porque eles chegam lá e, tem que ser 100% desse jeito. Aí, não, vamos negociar. Então tá, aí acaba chegando os 90%. Se o cara já chega lá falando assim, não, vamos fazer 50-50, aí o povo já toma 40% dele. Então, assim, entendeu? É a arte da barganha, é negociação. E você começa pelo extremo, né? Inclusive na negociação política. Quando você vai disputar um campo político, você parte dos extremos, né? Pelo menos na argumentação de ideias, e depois você caminha buscando, né? O eleitor do meio. Buscando o eleitor a ciência do política meio, fala isso. Né? Então, isso, exatamente. Você vai na ponta para trazer, né? Ter o fato de você ter um argumento mais radical, ele é insuficiente para você taxar a pessoa como um governo radical, né? Porque ele precisa, é o que você falou, a atuação política dele, a habilidade política, a capacidade de convencimento, enfim. Agora, em relação ao Milei, assim, a gente sempre aqui no podcast sempre pergunta, né, para os convidados também uma coisa assim, né? A questão da estética liberal, ou como é que a gente faz para propagar as ideias liberais e tal. E o Milei acabou de encerrar sua campanha. O que você achou, não da questão política ou de teoria política, mas da forma como ele comunicou
ideias liberais e tudo mais. Você acha que... Porque eu O acredito... que falta pra gente, diga-se de porque passagem. eu acho que foi um negócio meio que de massa, meio que quase que pop, entendeu? E ele tá dentro de um governo populista, né? De um país populista, tradição né? Operária, maior que a nossa, intervencionista, sindicalista, peronista, e ele virou uma estrela pop, né? Eu acho que ele tá fazendo, eu acho assim, ele é um case de sucesso pra gente. Tá. Se ele ganhar ou se ele não ganhar, a quantidade de pessoas que esse cara moveu com La Libertad Carralo, ele soube escolher as pautas corretas. Essa questão da dolarização que ele tem falado muito é porque é o que tá doendo é o que dói na alma do argentino hoje, entendeu? Então assim, eu acho que o movimento liberal, os liberais, conservadores no Brasil estão muito distantes da realidade das pessoas, do dia a dia. Eu falo isso muito, repito, tô virando chato que fala isso. De boa, o pedreiro tá cagando se o Banco Central é independente. Eu sei que o Banco Central é independente é importante. Não, na Argentina é um assunto que incomoda o pedreiro. No Brasil, não incomoda. No Brasil, o que incomoda o pedreiro é se o ônibus está lotado ou não. São pautas mais assim próximas. E até faço uma autocrítica, né? Quando eu estava ali assessorando ali na Câmara... O primeiro projeto que eu assessorei ali, o pessoal do Novo, quando eu fui trabalhar na Câmara, era aquele de liberar a questão de bagagem aérea. Era uma mudança na lei do turismo que ia mexer muito na legislação de aviação, né, que ia permitir voos internacionais acontecerem mais e tal. E aí, quando eu cheguei lá todo empolgado e fiz material, e eu sou acadêmico, então fiz números, isso vai aumentar o PIB, a economia e tal. E aí, hoje, eu penso assim, o que a gente devia ter feito? Como eu vou vender essa, né? Como vai ser meu pitch, né? Aí não faltou. Aí eu falei assim, aí um dia eu tava numa reunião tava justamente dando uma palestra para jovens falando isso e tal, e eu falei assim, como é que eu faria hoje? Eu ia pegar a torcida do Corinthians. Vai, Corinthians! Eu pegava a galera do Corinthians, metia naqueles avião da Emirates. Pro Japão pra ver que ia ser campeão mundial. E filmava os doidos lá naquele avião top do caralho. E falava assim, se essa lei passar, esse avião vai na tua cidade. Não fala isso, não. Não tá mentindo. Não tá mentindo. Você abriu o mercado, um dia chega lá. Você me fode desse jeito. Um dia chega lá. Falar que é Emirates, mas vai, ué. Você abriu o mercado. Vai. Você abriu o mercado. Se abrir, longo prazo, tem vai. em toda a cidade, não tem? Opa, do mundo. Não tô mentindo. Não tô certo. Enrolando, ué. Vai abrir o mercado. A Emirates vai parar no aeroporto lá, né, de Araraquara. Os corintianos vão entrar no avião, velho. Ué. Araraquara só tem palmeirense naquela porra lá. Sempre que temos amigos lá de Araraquara só tem palmeirense. Mas tá certo, exatamente. Tem que abrir. É o pitch, que você falou tudo. Sim, a gente tem que começar a entender que o liberalismo é pitch e venda. A gente fala muito de economia, porque é uma pauta muito importante pra gente, mas a gente quer falar das questões econômicas, do Banco Central, umas coisas assim que não faz parte do dia a dia das pessoas, ainda mais porque nós temos inflação? Tem, mas a gente não tem aquele fantasma, aquela inflação assustadora que a gente tinha no passado, que ainda carrega, às vezes, na memória de muita gente. Então, assim, existem outras pautas para a gente estar trabalhando também, né? E aí tá chegando a eleição. Ano que vem tem eleição aí para prefeito e vereador. Eu tô vendo pouca gente fazer discussões liberais para cidades mais livres, cidades mais prósperas, né? Cidades onde os pobres não são expulsos para a favela, né? Tem pouca gente falando isso, né? Eu vejo mais pessoal mais nichado, assim como eu. Eu me considero um cara meio nichado, então eu vejo pouca gente que tem muita visibilidade falando efetivamente de... Aí quando fala de cidades, fala cidade privada. Aí a pessoa não entende muito o que é isso. Não, vamos dialogar mais, mostrar exemplos de lugares que está funcionando, né? Então nós temos muita coisa legal para falar. A discussão está meio nacionalizada, na verdade, né? Você não consegue, até em São Paulo, o negócio está tão polarizado que você acaba não pegando o que realmente é importante do ponto de vista municipal, que é o serviço prestado, e discutir isso, e você está discutindo políticas nacionais, o lado de lá, o lado de cá, o Lula e o Bolsonaro. Você não consegue trazer para uma coisa que realmente é a pauta do dia a dia. E eu quero aproveitar essa parte para falar um pouco do que você entende muito bem. Mas beleza, a gente está falando de liberalismo e estamos falando e vamos falar um pouco de transporte.
Aí o cara que tá do outro lado tá perguntando assim, beleza, mas e aí, quem que vai construir as ruas, as avenidas, as estradas, Sim. sem o Estado? Como que a iniciativa privada vai ter interesse de levar chegar no Cafundé do Brasil para poder dar uma condição de transporte pro cara que tá lá longe? O que você falaria para quem tá falando isso, o idiota que tá falando isso? Não é idiota. Essa pergunta... Cara, eu escuto essa pergunta toda semana. Essa pergunta vem pra mim. Quem vai construir as ruas e as estradas é quem já constrói, a iniciativa privada. O Estado, ele só é um intermediador parasita que fica com um pedaço da grana e a iniciativa privada faz. O Estado não faz nada. Qual foi o problema da Lava Jato? Exatamente isso. Odebrecht, é o nome das empresas. Essas empresas é que fazem. Então a iniciativa é que faz. O Estado é um intermediário que usa do seu poder constitucional, de que tudo é obrigação estatal, então o Estado é que tem que decidir como é que tem que ser feito, e aí ele acaba utilizando aquilo para o seu benefício próprio. E a maior prova de que a iniciativa privada funciona, a gente não precisa nem imaginar. Pensa, vamos comparar o centro da cidade e vamos comparar um shopping center. Aonde está melhor? Onde que é melhor de ir para fazer compra? No shopping center ou no centro da cidade? Shopping. Por quê? Por que no shopping é melhor? Seguro. Você tem segurança. Para o carro. Você tem limpeza. Convergência limpeza, de cinema, comida, serviços das mais... Mas isso tinha no centro das cidades. As cidades eram assim. Os centros das cidades tinham tudo isso. Fato. Mas está tudo abandonado. Por quê? Porque não tem ali um privado, não tem alguém que proteja aquilo para garantir a qualidade daquele serviço. E foi engraçado, uma vez eu fui na USP... Não tem dono, né? Não tem dono. Que não tem dono, ninguém cuida. E o Estado finge que é dono e finge que cuida e só te arrebenta cobrando impostos. Uma vez eu brinquei numa palestra e um professor estava na USP de Ribeirão e um professor ficou puto pra caramba. Que eu falei assim, o shopping center é a prova que a teoria do free rider tá errada. Free rider é assim, que ninguém vai construir uma estrada porque não dá para cobrar um pedágio de todo mundo, então as pessoas não vão usar e tal. Aí eu falei assim, aí ele ficou puto, ele olhou assim, bravo pra caramba. Falei assim, como assim, né? Eu falei assim, entra no shopping center, abre o seu notebook na área de praça de alimentação, fica lá o dia todo. Você não vai pagar nada, velho. Você vai usar aquela merda de graça. Mas uma hora o cara tem que comprar. Pois é, ele vai estar lá, né? Ele vai tomar um cafezinho. Outra coisa, aonde que shopping center gasta dinheiro? Faz show do Djavan, faz show de não sei o que de graça, põe Papai Noel lá pros meninos ir lá, Patrulha põe canina. Patrulha canina. Pra quê? Pra lotar o shopping. Que é um shopping bom? É um shopping lotado, que paga mais luva, né? Que cobra mais caro as lojas. É o shopping lotado. Então o shopping hoje, ele quer ter muito free rider lá dentro, muita gente batendo perna à toa mesmo. Porque Passeando, se o cara quiser tomar um picolé, fazer alguma coisa assim, tá lá e ele ganha dinheiro. Né? E por que as pessoas não estão fazendo isso no centro da cidade, onde é tudo estatal, que tem a guarda municipal, né? Que tem tudo ali? Porque não tem segurança, porque não tem interesse de manter aquilo para o fim próprio dele, que é o bem-estar social. Eu quero aproveitar uma coisa que, assim, a gente viu o Tarcísio falando que vai privatizar. E a gente teve agora uma greve no metrô em São Paulo. Né? Eu queria te perguntar, como que você vê as ideias das privatizações? É óbvio que você é a favor, mas como o Tarcísio está encarando isso? E qual que é a grande vantagem? Por que o cara que está ouvindo a gente, ele vai saber que vai ser bom privatizar, por exemplo, linha de metrô na cidade de São Paulo? Tá, vamos dar um passo atrás, né? O passo atrás é o seguinte, a gente não privatiza nada no Brasil, tá? Isso aí é um jeito de dizer... Mas, como na Constituição fala que transporte, água, merda, é tudo do Estado, ele escolhe um concessionário. Então, assim, são concessões. Né? Eu falo isso é muito importante, por quê? Porque há 10 anos atrás nós tivemos um movimento muito grande no mundo de desestatização, na verdade, desestatização não, de desprivatização. Principalmente na Europa, você teve lá mais de 800 serviços na Europa, e aí o povo mandava mensagem, professor, eu tô apanhando os comunistas, eles estão falando... Eu tô tomando tudo. Eu tô tomando, e aí o que eu falo? Vai estudar, seu arrombado. Seu arrombado! Você gosta de pegar na internet, mas não quer estudar, né? Exatamente. O que acontece? Como é um serviço de concessão, entra o esquema lá de ganha concessão muitas vezes infelizmente,
A única concessão no Brasil que eu vi interessante foi a última concessão que a gente teve do 5G. Porque a concessão do 5G foi assim, quem ia ganhar a concessão era quem oferecesse mais infraestrutura. Quem falasse que fosse investir mais em infraestrutura, ganhava. Como é que funciona a maioria das concessões? E aí eu vou fazer vou pisar no calo aqui da galera. O próprio Tarcísio defende o modelo, né, de você ter ali o lance, né? A pessoa dá a ortoga. Sim. Né? Então eu dou um dinheiro. Quem dá mais dinheiro para o Estado fica com a concessão. Isso é muito errado. E por isso que tem muitas concessões que dão errado. Sem dúvida. Porque o cara já começa com um passivo, ele já vai ter que correr, ele já vai ter que prestar um serviço deficitário, porque ele já vai ter que correr atrás da grana que ele deixou na mão do Estado lá na ortoga. Ortoga é um trem extremamente equivocado. Mas ele vai tomar empréstimo de fundo internacional se ele tiver qualidade para isso, para poder a empresa dele ou a sociedade de propósito específico poderia, em tese, tomar para poder fazer esse investimento. Esse é um risco. Isso não está dentro da questão do compartilhamento de risco numa modelagem de contrato da concessão de um bem público. Sem querer atropelar, Adriano, mas eu tenho ressalvas quando a gente dá dinheiro na mão do Estado, porque é o que a gente está tentando fazer, tirar o dinheiro da mão do Estado. Então, quando você paga uma luva para o Estado, essa luva deveria ter sido revertida em melhores serviços. Serviço mais barato. E não é. Ela vai para o caixa. Ela vai para o caixa onde não deveria estar. Nós estamos querendo defund the state. Faz sentido isso? Não, é exatamente essa. É por isso que a crítica à ortoga, ela tem que ser mais feita, porque isso faz com que, no final do dia, o Estado assuma o seu papel efetivo de gangster. É verdade. Perfeito. Você dá o dinheiro pro gangster te proteger. E aí o Bruno Garchagen, que teve até aqui esses dias... Ele é patrão padrinho daqui, benemérito. Garchagen é brother. O primeiro livro dele tem a frase que eu acho que é a melhor frase do mundo, que é: as agências reguladoras protegem as empresas dos consumidores. É isso aí. O Estado protege os seus escolhidos, né? Dos consumidores. Dos consumidores. A lógica é inversa. A lógica é totalmente inversa. Então, eu dei esse passo atrás para a gente entender assim: vai privatizar e aí dá merda, tá vendo? O Estado neoliberal não funciona. Não, nós estamos longe do Estado neoliberal. Exatamente. Porque com certeza. A gente está fazendo exatamente. A gente está mais próximo do socialismo. Não é nem do socialismo, do imperialismo propriamente. O imperialismo no sentido ruim lá das companhias da Índia. Sim. Compadrio, patrimonialismo, nepotismo e tudo. Crony capitalism. Isso, exatamente. O crony capital, que é capitalismo compadrio, né? Propriamente dito. Então, assim, então esse é um grande problema no Brasil. Tivemos alguns avanços? Tivemos, por exemplo, agora ferrovias pode ser via autorização, então não é mais concessão, é um passo importante. Que é ruim também, você vai ter que pedir a bênção para o Estado para poder fazer um projeto, ele vai dizer se aquele projeto... Sendo que ele pode... E aí a gente pega a história americana, né? Os Estados Unidos têm uma história de ferrovia sensacional. Até esses dias eu apanhei muito no podcast, porque não foi no podcast, eu falei no podcast que é impossível o Brasil ter ferrovia aqui nos Estados Unidos. E aí fizeram um corte de tal jeito que eu disse que, né? Aí o pessoal entendeu que não tem como fazer ferrovia, né? Assim, ou que o Brasil não é muito grande, porque eu falei assim, o Brasil é muito grande norte e sul e a gente querer fazer uma ferrovia que une é impossível. Aí o pessoal falou assim, não, mas os Estados Unidos tem muito mais quilômetros de ferrovias do que a Norte-Sul e tal. Aí eu falei assim, pois é, aí eu tive que fazer um post explicando. Galera, porque é o seguinte, lá nos Estados Unidos, como é descentralizado, cada um pode fazer a ferrovia que você quiser. Sim. Lá tem muito o que a gente chama de short lines, que é ferrovia pequenininha, ferrovia curta, às vezes dentro da própria propriedade do cara. Só que essas short lines foram se conectando. E aí vai virando uma malha gigante. É a organicidade que você estava falando. A organicidade, né? As grandes... Aí nós temos dois casos emblemáticos nos Estados Unidos, são muito interessantes. O primeiro é o mais famoso, que a gente escuta falar da Transcontinental americana, que foi um fiasco. Foi um dos maiores casos de corrupção dos Estados Unidos. O Lincoln, todo mundo gosta de falar bem do Lincoln, mas o Lincoln, antes de ser presidente, ele era lobista do setor ferroviário, por isso que do governo dele vem essa ideia de fazer uma grande ferrovia para contratar dois amigos dele lá. Um começa a construir de um lado, outro começa a construir do outro, aquela coisa bonita e tal. É mesmo. Mas no final do dia, teve uma hora que... Porque eles recebiam por... Olha que, assim, o Estado consegue estragar até uma ideia que parece boa. Em vez de contratar só um cara para fazer a ferrovia, eles falam assim, vamos contratar um na costa oeste, outro na leste, e aí eles vão construindo, a gente paga por milha.
Então, quem fizer mais Ganha vai mais. chegar mais rápido e elas se encontram, né? O que aconteceu? Teve uma época que elas passaram uma da outra, assim, ó, os caras continuaram construindo. Aí os caras falaram, não, vamos parar com essa bagunça. Aí o Estado foi lá e escolheu a cidade que era para juntar o tal do Pino de Ouro, que a gente vê nos filmes, né? O Pino de Ouro, onde as ferrovias se encontraram. Aquilo foi para acabar com um problema de corrupção muito grande que estava rolando. E não deu nem 5 anos, a ferrovia já estava toda fodida, toda arrebentada, toda não prestando para porra nenhuma e tal. Sendo que o cara que fez a maior malha ferroviária americana foi um cara que fez o James G. Hill, ele fez uma malha por cima, beirando o Canadá, e ele ia comprando terra e fazendo um trilhinho. Ele comprava terra e fazia mais um trilhinho, desenvolvia a região ali, incentivava a galera a plantar, alimentava A própria O rede. ecossistema. o ecossistema e foi construindo. Era que nem o ferrorama, né? Você vai colocar o trenzinho, você coloca anda um pouquinho. Coloca Exatamente. um, né? Que loucura. E aí ele foi crescendo, a empresa dele foi ficando grande, depois ele começou a construir ferrovia para descer, para chegar ali no Golfo do México. Aí veio a lei antitrust, porque estava dominando, estava destruindo o mercado. O CAD dos caras. Os CAD dos caras. Né? E aí, no final do dia, os Estados Unidos só voltou a ser uma potência ferroviária quando justamente acabaram com o Sherman Act, que era a lei que proibia, né, o cara ter liberdade de decidir o preço de transporte ferroviário, no caso. Né? Você tem gráficos que você consegue achar fácil na internet. Acabou a lei que protegia os consumidores, o mercado cresceu, o preço diminuiu, porque a concorrência aumentou muito, e hoje a gente tem uma coisa que muita gente fala que se liberar o mercado, ninguém vai fazer um trilho do lado do outro. Mentira, nos Estados Unidos você tem regiões, você pega ali o polígono, que você pega ali Dallas, Atlanta e sobe até Chicago, você tem um polígono ali que tem lugar que tem 5, 6 empresas com trilho, uma do lado da outra, competindo. E competindo com hidrovia, competindo com rodovia e o pau Até quebrando. o tagzinho é diferente, né? De pedágio. E como é que você garante uma mesa, né? Que isso como é que você garante que aconteça um advocacy e não um lobby na concessão de um ativo estratégico disso? Então, o que eu quero dizer, quando você vai conversar com o Estado, né, e aí você tem esses players gigantescos e tudo mais, como é que existe a possibilidade, ou isso é só história da carochinha? Existe uma possibilidade onde você possa, de fato, uma mesa onde você consiga mitigar riscos, modelar contratos, uma forma de... Não é uma agência reguladora, porque o nome é ruim, mas existe a possibilidade de interação entre o privado e o Estado numa concessão de um ativo, né, importantíssimo, estratégico, ou isso é puramente disputa de força e nós vamos por uma estratégia de conquista de espaço e disputa de força? Eu acho assim que é importante a gente entender que a China, nós não estamos falando de livre mercado. O governo chinês entra pesadamente, subsidia muita coisa e ali são preços artificiais porque a China deu um determinado momento lá da década de 90 que ela falou assim, eles têm um tal de White Book, um livro estratégico deles lá, que eles falaram, a gente vai dominar o mundo sem pegar em arma. É a estratégia dos caras, não vão dominar o mundo sem pegar em arma. Eles estão fazendo isso, eles estão caminhando. Então assim, não é liberalismo a gente defender uma China, por exemplo. Então já sai um pouco desse espectro, né? A gente achar que o agente regulador... Por que a gente tem que achar que o agente regulador tem que ser o Estado? Pode ser uma arbitragem. Pode ser uma arbitragem. Voltando para ferrovias americanas. As ferrovias americanas são autorreguladas. Eles têm uma empresa privada para fazer a regulação do mercado. Tipo um terceiro confiável. Um terceiro confiável, aí tem lá. E aí quando dá uma merda gigantesca, aí que eles vão acionar a justiça estatal, propriamente dito. Mas eles vão se resolvendo ali porque eles têm interesse de desenrolar. Ninguém quer, você perde muito dinheiro ficar lá na justiça esperando o STF julgar uma coisa sua. Você perde muito dinheiro nisso. Então... Quem ganha é só advogado. É muito complicado isso. Então nós temos esse ponto. E eu não gosto desse termo estratégico. Setor estratégico. O setor estratégico mais importante do mundo é comida e graças a Deus não está na mão do Estado. É verdade. Porque se tivesse, estava faltando. Pô, certamente. Fato. Então, eu acho assim, a gente cria esse termo áreas estratégicas para a gente defender essa necessidade estatal, né? Agora... Mas você não considera estratégico entrar no mercado de tecnologia ou inserir o Brasil
em cadeias mundiais, tipo OCDE, de comércio. Quando eu falo estratégico, eu imagino estratégico nesse sentido de prosperidade do país. E não estratégico em termos de teorias de gabinete, que você tem alguém que... Ou até em período de guerra, por exemplo. Definiu isso, né? Eu acho assim, se o Brasil quer realmente ter essa pauta, nós temos que resolver o problema dentro de casa. Não tem como você se inserir no mercado tecnológico com a carga tributária, com a dificuldade de se fazer patente. Então, por exemplo, por que o Brasil não entra na OCDE? Porque o Brasil se sabota. Simples assim. A gente depende do Brasil diminuir a burocracia dele para poder ficar elegível para entrar nesse grupo aí de países que tem boas práticas regulatórias, vamos dizer assim. Né? E a gente está relutando com isso. A gente tentou fazer isso, né, alguns anos atrás e agora já está abandonando essa ideia, porque ficar lá no clube dos ricos e tal. Mas justamente, por que eles são ricos? Porque eles têm uma economia mais aberta. E é engraçado, né? A gente fala dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, a terra do capitalismo. Cara, lá eles são muito regulados. A diferença é que um pouco que eles são menos regulados com a gente, eles ficam muito mais foda que a gente. A mesma coisa que vários outros países que estão crescendo tecnologicamente. Coreia do Sul, né? Coreia do Sul é uma das aulas que eu mais gosto de fazer com meus alunos, né? Eu vou mostrando o gráfico de crescimento comparado, né? Expectativa de vida e PIB per capita, Coreia do Sul e Brasil. E aí a gente vai vendo... Que tristeza, meu velho, que tristeza. Não, mas a gente... Aí que tá. Até a década de 70, a gente era muito mais foda que a Coreia. E aí chega a década de 80, o gráfico vai mostrando que a gente vai patinando e eles vão embora. Por quê? Porque a gente fez a estratégia exatamente contrária da Coreia do Sul. A gente falou o quê? Vamos proteger a indústria nacional. É isso aí. A lei da informática... Vamos proteger a indústria nacional para ela crescer forte. Quando ela ficar forte pra caramba, a gente vai arregaçar o mundo todo. É o contrário. Você protegeu a indústria, a indústria falou assim, tá muito bom aqui, para que crescer? É isso mesmo. É isso aí. Pronto. E a Coreia do Sul fez o contrário. Não que lá liberalizou. Teve muita intervenção estatal, mas teve algo assim para dizer para as empresas. Você quer receber benefício do governo? Faz o produto melhor que o do japonês, que a gente dá mais grana para você. E aí os caras ficaram doidos para copiar. Porque o processo de inovação... ele passa por um processo de competitivo, né? E de cópia mesmo. O pessoal achava Steve Jobs, Bill Gates. Cara, muitas coisas os caras não inventaram do nada. Os caras trabalhavam na IBM. A gente tem esse coquete mental aqui, né? De achar que o cara vai ter a pedra roseta que vai sair do negócio. O cara fumou um baseado e inventou iPhone. Não foi isso. Não foi isso. Não, ele viu várias coisas. Você é só um maconheiro. Você não vai ser o próximo Bill Gates, né? Exatamente. É porque você usa muito daquilo que já foi construído por outros. Isso. Aí o que acontece? O Brasil, a gente não construiu nada. Quando a gente fala de grandes empresários... Vagabundo nós construímos. Demais. Mas são altamente qualificados. Até presidente da República são bons nisso. São bons nisso. São bons nisso, caramba. Isso nós é bom. É variado, é uma empresa variada. O canal vai cair, mas tudo bem. Não caiu com o Monark, não vai cair mais. Passou por teste de fogo. Passou pelo Monark, meu velho. O que eu tava falando era assim, tipo assim, se a gente não incentivou, não tem de onde tirar. É o tal do acúmulo do capital que os professores de esquerda não entendem. Os professores não entendem de esquerda que o que ajuda o trabalhador a ser melhor, ganhar mais grana, é existir mais acúmulo de capital. Mais acúmulo de capital significa mais máquina, mais coisa, e o cara vai poder ter um final de semana de 3 dias. Por que tem lugar que os caras fazem final de semana de 3 dias de boa? Porque o cara é produtivo, e produtivo não é trabalhar muito. O conceito de produtividade é o contrário, é você produzir mais fazendo menos força. Não é filme Charlie Chaplin, que todo professor de esquerda mostra lá, aumentando a produtividade. Aí o Charlie Chaplin começa a apertar os parafusos. Produtividade! Não, produtividade é o contrário. Eu não sei se você... Um dos meus hobbies é ver aqueles canais de reforma. Já viu aqueles canais de... Já, tô ligado. Os irmãos. Aí, Lígia, os caras, só tenho $200 mil pra consertar minha casa. Olha que dó, né? Aí o cara chega e fala assim, tem que trocar. Esse programa eu achei sensacional. Ele fala assim, tem que trocar esse piso todo aqui. Aí era aqueles... É uma madeira, aqueles tacos antigos de madeira, que é onde é o piso do Instituto Federal, onde eu dou aula. Então eu gosto muito desse exemplo. Aí eu falei assim, porque esses dias tinha uns caras lá trocando piso. Aí o gringo lá, o que ele fez? Ele falou assim, vamos trocar esse piso. Aí eu falei assim, pô, se fosse no Brasil, o cara ia pegar uma
Lixadeira. alavanca. Sim. Não é lixadeira, não. Ele ia pegar a alavanca, a marreta e ir tirando. Um por um por um. Batendo, um dia, E 2 dias. É. O gringo pegou, abriu o porta-mala da caminhonetinha dele, tinha uma máquina que parecia um carrinho de supermercado, que era uma máquina que ele passava assim, arrancando Pulando tudo assim, os ó. negócios. Ele parecia que tava passando pano no chão, velho. Aí pergunta... Cortando a grama. Parecia que tava cortando a grama, trocando piso. Aí eu falei assim, cara, olha o acúmulo de capital que fez o pedreiro gastar 10 minutos, enquanto o pedreiro brasileiro gasta 1 dia. Puta merda. Claro que um vai ser menos remunerado do que o outro, vai ser mais pobre do que o outro, porque ele gasta muito tempo, já que ele não tem capital disponível para ele exercer da melhor forma possível. Então, como a gente tem esse problema crônico no Brasil, a gente nunca vai, não, eu falo nunca, aí o pessoal faz o corte e me fode. A gente vai demorar muito, se a gente não mudar essa lógica, da gente mudar o Brasil. Então, a gente muda o Brasil disso. Então, tem que reduzir o custo do Brasil, tem que reduzir imposto, tem que reduzir carga tributária, tem que diminuir burocracia. Às vezes, assim, cara, a reforma tributária, né, nós perdemos a maior oportunidade do século. Não precisava, de boa, não precisava nem abaixar imposto, sabia? Só de desburocratizar o processo de pagar imposto, porque tem muita gente, eu acho que tem um pessoal que acompanha a gente aí que sabe disso. O Alexis Fontani falou isso aqui 15 vezes. O que você gasta com advogado, com contador, com compliance Sim. de Receita Federal falou que ficou errado, você tem que fazer sim. de novo, você tem que chamar um advogado, você tem que ir lá. A conta disso às vezes é maior do que o próprio imposto. E você não pode alegar desconhecimento da lei, né? Então, assim, você entrou no negócio, você vai empreender, o pessoal tem essa tara do empreendedorismo, né? Ah, eu vou empreender. Cara, então se prepara pra se fuder, porque você vai entrar numa coisa que é dificílima, né? Acho que você simplificar seria um avanço gigantesco, né? Pro país todo, Não, né? Cara, bizarro. e o discricionário do fiscal, Sim. que eu acho que é o maior problema, que daí é de onde surge. Sim. Quando você tem muita burocracia, você tem às vezes mais de uma norma que trata daquele assunto, aquilo vira um limbo, e aí o fiscal vai te arrebentar até ele ganhar. É o ralo entupido lá do filme lá do Tropa... Acho que é o Tropa de sistema, Elite. o sistema. É o sistema do ralo, né? Do ralo, é. Então é exatamente isso, né? O fiscal vai lá, aí você fala como é que tem que fazer, você tem que fazer para mim dizer se está certo, e aí vai te ferrando e você, para conseguir aquele habitus, aquela licença, você vai ter que entrar em outras vias. Queria voltar numa coisa que a gente estava falando da parte da ferrovia, e aí o Camara perguntou muito belamente aí sobre a questão estratégica, tudo, mas, pô, Barão de Mauá, falando de ferrovia, né? Excelente exemplo. E no Brasil Império a gente tinha uma ideia. O cara, ele era um... Visconde Mauá. Visconde de Mauá. Visconde de Barão, é porque Barão e Barão, Visconde. foi as duas coisas, mas assim, independente. A questão é, onde a gente se perdeu? Porque a gente tinha, teoricamente, no Brasil Império, uma ideia de uma construção de ferrovia, de você. Tanto é que o grande expoente empreendedor era ele. Pra onde que o Brasil foi? O que aconteceu nesse meio termo pra gente chegar hoje e a gente ver que não é do ponto de vista de transporte, algo explorado? Quando o Estado tomou conta dessa merda? E o que se deu nesse meio do caminho? Eu acho assim, o grande problema, são 2 fatores importantes, né? Primeiro fator, né? Vamos falar do Visconde de Mauá. Empreendedor do caralho, né? A gente não tinha... Vocês sabiam que os trilhos, dos primeiros trilhos que o Visconde fez... como a gente não tinha siderúrgica no Brasil, ele importava panela e fazia os trilhos de panela. Não. Você tá de brincadeira. Tomou risco. Imagina Tá o de risco do maluco. brincadeira. Sério, velho. Ele pega algo que já foi beneficiado, já foi Porque não transformado e tinha- retransforma. E retransforma, porque não tinha o processo siderúrgico para fazer o Que aço, doideira. né? Essa espada aqui, o aço é o processo de siderurgia que faz ele ser diferente do ferro, né? Genial, velho. Então o cara foi genial, tinha várias sacadas, fez o primeiro cabo submarino. O cabo submarino que liga o Brasil à Europa foi o Visconde que fez. Várias ferrovias, né? Diz que até que ele mudou de título, né? De Barão para Visconde, quando ele deu de presente para Maria Leopoldina o bondinho do Pão de Açúcar. O bondinho do Pão de Açúcar, não, o trenzinho do Corcovado. Aquele trenzinho foi ele que fez também. Cara, genial. O que aconteceu com o Visconde de Mauá? O problema do brasileiro, cara, ele prosperou, né, velho? É isso aí. Aí a inveja, que é o que
domina o Brasil. Tipo assim, pô, o cara é mais próspero, o cara tem mais dinheiro, nossa, esse dinheiro fosse dado para as outras pessoas, Dividisse acabava ele. com a fome. A gente é Isso. comunista antes de existir comunismo, velho. É. Esse espírito nosso Verdade. né, de igualdade, né, de igualdade, foi o que sabotou o Visconde de Mauá, né? E o processo de sair de monarquia para república, né? Eu acho que o Bruno Garchagen é o cara que melhor explica isso no Brasil, né? Foi uma atrapalhada e os caras fuderam a economia literalmente brasileira. A gente, né? Desculpa aí quem gosta do Rui Barbosa, mas o cara destruiu a economia brasileira. Cabeçudo safado. E ele acabou. Excelente jurista, o pessoal fala de jurista, mas como ministro lá das finanças, da economia, o cara destruiu a economia brasileira e de lá para cá a gente nunca mais conseguiu ter caixa para minimamente incentivar esse tipo de processo. Não vivia endividar. Muita gente fala assim, os caras pararam com a ferrovia porque a ferrovia era um projeto da monarquia e precisava descontinuar o legado da monarquia. Não, é porque não tinha dinheiro. Por que a gente foi fazer asfalto? Por que o Washington Luiz falou? Governar é construir estradas, né? Porque era o que o dinheiro dava para fazer. Se tivesse dinheiro para fazer ferrovia, a gente tinha continuado a fazer ferrovia. É porque nós estávamos fodidos sem grana. Então teve que fazer asfalto, tava surgindo petróleo, tava barato pra caramba, aquele negócio, dava pra você sair fazendo rodovia no mundo todo. Sim. E aí por isso que a gente partiu pro rodoviarismo, porque era o viável economicamente para se fazer, né? Então tem esse tabu. Então assim, o grande problema é que a gente não quer que ninguém seja mais próspero que o outro, né? No final do dia... E por que hoje, por exemplo, a gente vê várias ideias aí, né? Para transporte de passageiro, por exemplo. Você vê, ouvir... Não vai falar do trem-bala da Dilma, não. Não, jamais. não. Eu quero falar do próprio Tarcísio. Boa. Que tá falando de retomar a ideia de ter um transporte de um trem de passageiros entre São Paulo e Campinas. Isso. Começar por aí, né? Acho que já tá rolando, né? Então, como que você vê isso? É viável? Cabe. E como que isso seria feito? Esse é o problema. Quando você vê um político falar que a solução seria fazer aquilo, Você já desconfia. você já desconfia. Segundo, cara, então deixa a iniciativa privada fazer, velho. Deixa a iniciativa privada... Desburocratiza. Libera o negócio Libera e deixa os caras. É que nem a Ferrogrão. Cara, deixa os caras que querem transportar soja. E outra, será que esse quer ferrovia? A gente fica começando a acompanhar a movimentação no Mato Grosso do Sul, os caras estão usando hidrovia, eles estão fazendo TUP, né, que é aqueles terminais privados que é um barranco, uma o cara cabotagem. encosta, faz uma cabotagenzinha. Cabotagem não, né? pequenininha. Ele faz ali um negocinho. Cabotagem, Barão de Mauá começou com isso com cabotagem também. O dinheiro do Barão de Mauá Foi vem de cabotagem. cabotagem. Isso, Não, assim. só para vocês terem uma ideia, ele ficou rico porque até 1850 o principal meio de transporte que desenvolveu o Brasil foi a cabotagem. Ele foi abandonado porque a galera não queria o domínio dele no negócio. Aí, né, ferrou o modelo de negócio todo. E era proibido, né, muito tempo. Proibido de certa forma, é aquela proibição Brasileiro. Regulamentar. Vamos dizer. não, tipo assim, você cria uma regrinha, cria outra regrinha, aí a combinação daquelas regrinhas Fode tudo. faz com que seja inviável. Então, tipo assim, eu já escutei muito isso, né? Quando uma vez eu fui dar aula no mestrado de transporte, meu orientador lá no doutorado, Adriano, dá essa aula aí pra mim. Ele se arrependeu. Eu fui dar aula lá e ele, não precisa mais dar aula, não. Porque eu falei assim, o mercado de aviação Já vi essa civil... história algumas Eu falei assim, vezes. esse mercado de aviação civil, ele é fechado. Aí um cara que trabalhava na ANAC lá, levantou a mão, eu trabalho na ANAC e o mercado é aberto. Aí é aberto como? É aberto. O cara, qualquer empresa pode vir e abrir no Brasil, não vem, porque o capitalista, papapá. Eu falei assim, não, então tudo bem. Me traz a aula que vem, a regra que o cara tem que seguir. O cara é muitas, né? Eu falei, isso aí. É isso aí. Né? Agora você entendeu. Agora Você você vai entendeu. criando um monte de regra, vai dificultando. E aí, aquela combinação de regras faz com que ninguém consiga entrar É naquilo. verdade. Né? Tanto que o americano não chama nem de proibido, ele fala regulated. Tem regulações, é regulado. Um mercado muito regulamentado é isso. Proibido não é. É só impossível de se conseguir fazer. É bom na prática. Quer dizer, se consegue na teoria, mas não na prática. Faz sentido isso? Exatamente. E aí, você falou do inglês, um dos termos que eu mais acho bacana do inglês que conta essa história é o desregulamentar. Lá desregulamentar eles falam cutting the red tape.
Que é cortar a fita vermelha. Por quê? Porque é o seguinte, você ia juntando as leis, aí você virava um bolão, eles usavam uma fita vermelha para juntar aquele bolo de lei. Então, como é que era a melhor forma de acabar com aquele tanto de lei? Cortava a fitinha. Desfazia aquele tanto de lei. Então, assim, o desburocratizar o processo. Mas aí vem o outro lado. Para não acontecer o problema, por exemplo, que acontece no mercado financeiro. Você desregulamenta o mercado, abre o mercado e fala para o seguinte, cara, é conta e risco seu. Mas se der merda, é conta e risco seu. Vai pagar. Essa aí? É a primeira... Ninguém vai vir te ajudar aqui, não. Não vem pedir É a arrego. primeira coisa que a gente falou aqui no podcast. Liberdade é responsabilidade. Você vai investir numa ferrovia? Vai. Eu vou te liberar pra você fazer tudo, faz. Mas se der merda, se vira. Mas eu gostei que você pegou da questão do mercado. Aí é o skin da game. Aí a gente vai. Aí é que a gente vai ver se é viável. Eu não preciso saber. Você fala assim, Adriano, será que é viável? Cara, todo lugar. Seleção natural. Toda cidade que eu vou, a primeira pergunta do final da palestra é: dá pra fazer um metrô na minha cidade? Eu falei, cara, não tenho a mínima ideia. Sei lá, velho, o que é viável na tua cidade. Vamos abrir pro mercado e deixa o mercado resolver isso aí. E o que funcionar é o que tá bom pra todo mundo. Eu te cortei. Imagina. Jamais. Que é Você tomando cerveja. O senhor é um gentleman, meu Isso amigo. aqui é um papo de boteco. Saúde, inclusive. Saúde, viva. Saúde. O que tá ouvindo aí, já abre a gelada aí também, tá? Faz favor. Mas eu acho engraçado, você vê como o problema hoje, essa junção espúria de Estado e capitalismo, entre aspas, em crony capitalism, para ser bem claro, não capitalismo Adam Smith. Vou pegar a crise financeira de 2008 nos Estados Unidos. Nenhum banco quebrou. Minto, Lehman Brothers quebrou algum outro banco que eu não me recordo, mais insigne era Lehman Brothers, mas o resto recebeu bailout money. Too big to fail. Tem que ajudar. Tem um problema, porque essa indústria financeira, porque é uma indústria, ela foi deregulated, a saber, várias... acho que era Glass-Steagall, que eram as leis que impediam produtos financeiros alavancados da forma que estavam sendo vencidos. Essas leis foram tiradas de campo, começou a se vender derivativos de uma forma bizarra, os derivados dos derivativos, que no final não tinham valor nenhum. O tal do tóxico, do subprime tóxico. O mercado futuro maravilhoso. Se vendeu coisa, inventou-se um mercado que não existia. Sim. E esse deu ruim, quebrou, e esses bancos receberam bailout money. Todo o povo americano bancou a permanência porque eles eram too big to fail. Então, existe um problema. É isso que eu acho curioso, o nível de coisas que a gente está. Né? A gente está no nível de complexidade das indústrias de forma muito grande. E quando você pega uma indústria tão pujante assim como a indústria financeira americana, ela não pode quebrar. Ela está visceralmente, umbilicalmente ligada ao Estado. Como é que o liberalismo pode vir a resolver isso? Porque claramente houve uma, não vou dizer falha do liberalismo, mas houve uma falha política, uma falha em conseguir resolver o problema de uma forma tal qual a gente esperava, de uma forma mais liberal. Não teve liberalismo, né? Vamos pegar, por exemplo, vamos olhar uma crise que todo professor de história e geografia gosta de falar, que é a crise de 29, né? Uhum. Cara, a crise de 29, por exemplo, nós tivemos uma crise que aquela crise do .com, lembra da crise do .com? A bolha. A bolha estourou, quebrou os caras, se reorganizaram e o mundo seguiu. Não teve recessão, não teve problema, não teve intervenção. Na de 29, na de 2008, o que aconteceu? O Estado foi lá e acudiu. O Estado foi lá e pegou o dinheiro. Né? No caso da de 29 foi mais crítico, porque a crise de 29 poderia ter acabado em 29 com a Bolsa de Nova York lá quebrando, e aquelas empresas ali elas iriam se reorganizar, eles iam se virar. O governo quis ajudar e criou uma taxa de importação que foi o que quebrou, que foi o que jogou os Estados Unidos para a recessão, foi a criação da taxa Smooth Whale, que foi a taxa que ele aumentou o imposto de renda, aumentou uma taxa de importação, e aí isso ferrou o mercado. Por isso que é esses filmes que mostra... Por isso que eu não entendo professor de história, os bichos é meio arrombado, né? Fala assim... Não, o Thomas Juliano é bom, o resto é ruim. Não, o Thomas é figura, Exato. ele é bom. Exato. Mas é um na multidão, né? Um na multidão. Historiador do povo. O que acontece? Fala assim, é uma crise da superprodução. Então por que os caras não estavam contratando ninguém, estavam mandando todo mundo embora? Tá mandando embora porque não conseguia importar insumo para fabricar. Por isso que as fábricas nos filmes lá, mostra as fábricas cheias de gente na porta. Não podia contratar aquele tanto de gente porque não tinha insumo para comprar. Porque o Estado estava metendo a mão, quebrou a balança comercial americana e depois, na sequência, aumentou em 50% o imposto de renda, aumentou o imposto de gasolina, e isso que empurrou os Estados Unidos para a recessão.
Eu só vejo o livro do Rothbard contando isso, a Grande Depressão Americana, contando em detalhes essa história. E existem outras recessões americanas que aconteceram, que foi exatamente isso. E existiram recessões, existiram crises que não viraram recessões, porque o Estado não interviu e o mercado se regulou ali, o mercado se ajustou. Nós tivemos a crise de 1921, nós tivemos crises anteriores nos Estados Unidos, que passaram batido porque o mercado se regulou e o Estado não meteu a mão. Porque qual que é a grande vantagem do mercado? Por que a União Soviética deu errado, né? Porque o capitalista, a informação descentralizada, o cara vai resolvendo o problema na sua elo da cadeia e você chega a soluções mais rápidas. A União Soviética precisou de alguém ligar para o Kremlin para falar que Chernobyl explodiu. Exatamente. E quem ia ligar, e a burocracia, Ninguém vai falar, tô com medo. Ligou e não, é impossível. Aí o burocrata não acreditou que explodiu. Então, assim, aquela série da HBO do Chernobyl, muito boa, mostra que de fato, assim, eles não falaram. Não foi, eu achei massa porque não foi ideológico de falar mal dos comunistas, mas mostrou um processo que era o processo do burocrata, que é o dia a dia de um cara na Receita Federal. Aquilo lá do filme é o dia a dia de um burocrata na Receita Federal. E como uma merda gigantesca acontece com milhões de erros pequenininhos e de série de burocrático. Né? É que nem acidente de avião. Acidente de avião acontece porque você tem 20 erros acontecendo. O avião caiu porque teve uns 15 erros que aconteceram ao mesmo tempo. Exatamente. Foram pequenos erros acontecendo. E o mercado ele consegue resolver rápido. Sem dúvida. Né? Por exemplo, vamos aproveitar que eu falei de avião, né? Quem que consegue consertar mais o mercado de aviação quando tem um acidente é o próprio mercado. Por que os caras gastam uma fortuna? Por exemplo, aquele avião da Air France que caiu, né? A380. Não, a 380 é o top. É o nome do avião. É o número do voo lá. Sei que foi para Paris, né? Que é para Paris? Rio Paris. E os caras gastaram não sei quantos milhões de dólares porque tinha que achar lá no fundo do mar a caixa preta. Por que os caras gastam essa grana para achar a caixa preta, velho? Para eles verem onde é que eles precisam arrumar para não parar de cair avião. É isso aí. Para dar mais segurança para o cara continuar ganhando. Senão a empresa quebra. Né? O que você está falando é que tem uma distorção econômica, uma distorção da realidade. Basicamente é isso, praticada pelo Estado. Isso. O Estado distorce o mercado. A mesma pegada da gente colocar as reservas fracionadas como sendo uma fraude, por exemplo. É mais ou menos nesse mesmo... Mas é fraude, né? Você não tem dúvidas. Estou perguntando, é? É fraude, claro. É? Explica pro pessoal por que pessoal, eu vou pedir desculpa pro meu amigo Fernando Urich. A gente já discutiu isso, eu já discuti isso com o Fernando Urich, né? É porque o Fernando Urich trabalha... Porque, assim, o Hélio Beltrão fala que não é, tá? Não, mas aí que tá. É porque o Hélio e o Urich caminham com a seguinte ideia, que é a seguinte... Não, se tiver no contrato que o cara sabe que aquilo lá é Fiat... Vai ser feito Fiat? É Fiat, não tem problema, é que nem um título. Mas as pessoas são enganadas, as pessoas não sabem que o dinheiro que elas estão na mão é um título de dívida. O governo não tem lastro. Quando eu falo isso em aula que o dinheiro não tem lastro desde Nixon, mais de ouro. Não tem esse ouro todo, velho. Vai todo mundo lá pegar o seu. Não dá para fazer, né? Você teve a crise daquela empresa de Louisiana da França com John Locke, que incentivou o Luiz lá, o rei Luiz lá a emitir mais dinheiro do que tinha em reserva, deu merda. Você teve a merda porque o dólar, pouca gente sabe, o dólar era a segunda moeda dos Estados Unidos. Eles tinham uma moeda antes que quebrou, que era o Continental Currency. Continental Currency, eles quebraram o Continental Currency porque ele não tinha lastro e o pessoal justamente viu que não tinha lastro, todo mundo correu pro banco e virou um grande pânico. E aí eles fizeram um dólar, aí falaram assim, não, vamos acabar com essa zona, vamos criar uma moeda nova, que é o dólar, que ele vai valer 1/4 de onça de ouro ou meia onça de prata. É assim que surgiu o dólar. O dólar surgiu para resolver um problema que eles mesmos tinham criado na moeda anterior. A diferença é que os Estados Unidos se deu muito bem com a Segunda Guerra Mundial, o dólar esparramou no mundo todo. Bretton Woods. Né, veio... Não, o Bretton Woods veio porque, assim, a anedota que eu gosto de contar sobre o Bretton Woods é o seguinte. Tá acontecendo lá a Guerra Mundial, o pau tá quebrando e tal, a gente só vê tiro no filme, né, vê aquelas... Aí fala assim, pô, a França, você vê a França lá, tudo destruído, os caras não tinham dinheiro deles mais, né? Mas tinha os dólares rolando, né? Aí foi acabando a guerra, a França falou assim, vamos juntar os dólares que tá rolando aqui, vamos juntar os dólares aqui, aí a gente põe num baú, a gente vai lá nos Estados Unidos e fala assim, me dá 1/4 de onça de ouro de cada notinha de $1 aqui, que a gente pega esse ouro, volta para a França e volta a fazer o nosso dinheiro.
É o lastro, vai buscar um lastro nos Estados Unidos. Aí os Estados Unidos falam assim, velho, não tem não. Não tem não, acabou. É nóis. Aqui é O nóis. tratado de Bretton Woods é isso. É os Estados Unidos falando assim, galera, não tem este ouro, mas vamos fazer o seguinte, vocês podem usar o ouro como... Vocês podem usar o dólar como lastro. Mudamos. Então você vai ter ali em 70, final da guerra, 1944, 3 e 4, virado para 4, você tem ali o surgimento de um novo lastro que era o padrão, era padrão ouro até então, e depois virou padrão ouro-dólar. E depois com o Nixon, lá em 72. 72. Aí ele dá o calote Aí na vira televisão. Eu achei massa o Nixon, pelo menos ele foi massa. Macho. Foi lá na Só cara de televisão, pau, ao vivo, e falou assim... Devo no nego para quando puder e foda-se. Isso. Pega essa piroca do papai. Isso aí, em grande parte. Pelo menos ele foi sincero, ó. Chupa a caceta do pai. Os franceses estavam fazendo- Cheira o sobaco do papai aqui. Mas, os franceses estavam pegando isso. Um dos motes, dos casos belos para isso acontecer foi justamente a França de novo mandando um navio de guerra buscar o ouro que estava no Fort Knox de lastro, trocando dólares por ouro. O De Gaulle, que estava fazendo isso nessa época, buscando essa troca para ter ouro, lastro, e os Estados Unidos falaram assim, não vamos mais fazer isso. Desculpa, eu imprimo dólar, todo mundo precisa de dólar, por que eu tenho que te dar ouro? Fim de papo. Pega o dólar aí. E acabou, sinta-se satisfeito. Acabou. E é isso, foi Esse exatamente privilégio isso. exorbitante que é imprimir dólar, né? Eu só queria E aí falar o dólar não é assim. Aí o pessoal fala assim, mas vai surgir uma outra moeda. Cara, é difícil, não é que é difícil de outra moeda, é assim, o dólar é ruim. Ele tem inflação, os Estados Unidos ele meio que internacionaliza a inflação dele para todo mundo e tal. Sim. Mas as outras moedas são muito piores, porque todas também não têm laços, nenhuma moeda tem moral na sua impressão. Então o dinheiro, ele explicar para o pessoal, né, a reserva fracionária é que na verdade só tem um, não é nem assim, olha o tanto que o trem é louco. O dinheiro não tem lastro, tudo bem, ele é um papelzinho do banco imobiliário. Sim. Mas tem o risco de não ter O lastro. do Silvio Santos Tem que ele ainda jogava. A valoração do não ter, né? Aí, hoje a gente trabalha num sistema financeiro monetário, sistema monetário, que é perigoso não ter a quantidade de papelzinho suficiente. E aí você empresta isso. Você empresta ainda isso. O que não existe. Então, assim, a reserva fracionária não é a reserva de ouro fracionário, porque muita gente confunde. É a reserva de papel da fração do que você tá. Por isso que eu não sei, quem já tentou ir no banco sacar 10 mil reais, o que ele manda você fazer? Voltar no outro dia para Voltar, poder porque tem que preparar. provisionar. Tem que Pra juntar, provisionar. porque se todo mundo for no banco Tem que sacar, na hora não Corrida tem. bancária. Não tem dinheiro. Não existe, tá todo mundo quebrado. A gente estava falando do Javier Milei agora. Boa. A Argentina, que já está imprimindo pesos argentinos na Casa da Moeda Brasileira há algum tempo, Que ponto chegamos? deu um calote, se não me engano, de 30 ou 50 milhões de débito da impressão do dinheiro que eles não conseguem fazer na casa deles. Ao nível que está o Estado. Venezuela também não consegue mais imprimir o dinheiro deles. Está parecendo os marcos alemães, que você tinha que levar aquele carrinho de supermercado para ir comprar pão. O povo varria o dinheiro na rua naquela época, né? Eu tenho um livro lá em casa que conta a história da República do Weimar, que a capa do livro é o pessoal varrendo o dinheiro na rua, assim, ó. Que louco. É surreal, isso é maluquice. Deixa eu E aproveitar a gente então. quase viveu isso, né? aqui no Opa, Brasil. hiperinflação. Quase, exatamente, bem Então lembrado. eu quero aproveitar porque nós temos a pergunta do nosso apoiador, Olha o aí. Marco Cajueiro. Grande Marco. Doutor Marcos A gente chama ele Caju, Caju, carinhosamente de Caju. Teoria da conspiração na veia. Primeiro guspidor de fogo profissional da Faculdade de Medicina Medicina do do ABC, ABC. exato. Sério? Nas competições ele- de cuspia fogo. Exatamente. Tipo, tinha um show pirotécnico. É verdade. Exato. Ele volta pro básico, como a gente falou de hiperinflação, ele pergunta assim pra você, cara, qual que é a diferença entre inflação e hiperinflação e como que elas ocorrem? Vou dando um passo anteriorizando a questão aí. Inflação é excesso de dinheiro no mercado. Quem gera inflação é o governo. Por quê? Porque você causa um descompasso entre a quantidade de dinheiro. É a lei da oferta e demanda. Na lei da oferta e demanda, o que fica mais escasso fica mais caro, né? Se o dinheiro está muito abundante, ele vale menos. E aí os bens ficam mais escassos em relação ao dinheiro e você tem um processo inflacionário. O Mises falava que o próprio governo, a inflação é a própria existência de dinheiro estatal e tal. Então existem algumas discussões, né, sobre essa questão da inflação, né? Eu uma vez também o pessoal me criticou porque eu falei assim, ó, não é que o conceito, porque os conceitos do livro falam assim, todo livro de economia fala assim, inflação é um aumento
generalizado dos preços. Aumento generalizado, consistente e persistente dos preços. É como se fosse uma epidemia para nós, só, né? Mas não é assim. Mas é exatamente. Não tem essa natureza. A inflação não é essa natureza epidêmica, de epidemia. Não, mas ele tem essa capilaridade. Ele tem essa característica de sintoma. O que os livros de economia chamam de inflação, na verdade, é o sintoma da inflação. Sim. O que causa a inflação? Aí vocês médicos é a bactéria, não é? Não é a etiologia. Isso, vocês É a entendem. fenomenologia e a etiologia. As causas primeiras da inflação são outras, são geradas pelo Estado. É o Estado que gera. Quando ele joga dinheiro. É uma consequência. A inflação é uma consequência. É um Né? fenômeno que se A observa. maior prova disso é, toda vez que começa a ter inflação, o Banco Central sobe taxa de juros. O que é subir taxa de juros? É um mecanismo que o Banco Central tem de tirar dinheiro da economia. Então ele já está assumindo, o governo, mesmo não aceitando a premissa da escola austríaca, que fala, não aumente o preço. O preço é o resultado do processo inflacionário. Eles criticam o fundamento austríaco sobre o que é inflação, mas para consertar a inflação, eles usam o que a escola austríaca fala, que é tirar dinheiro. Então tira dinheiro, você aumenta a taxa de juros, o dinheiro fica mais escasso e você controla a inflação. Pronto, então assim... Você esfria artificialmente. É que nem você dá um antitérmico. Você compensa, você você tenta compensa. compensar. E a hiperinflação é quando você começa a ter um fenômeno que a gente chama de inflação inercial, que é o quê? Que é quando a inflação já gera mais inflação e aí a coisa fica descontrolada. Por exemplo, no Brasil a gente tinha isso. Eu vou vender cerveja no meu restaurante. Tá, eu peguei essa cerveja, eu comprei ela a R$5, mas eu já sei que amanhã... Aí eu comprei ela, eu comprei ela por 2 e estou vendendo a 5, tá? Mas eu já sei que amanhã ela vai estar mais cara. Então você já vende a 6 e Então 5,50. eu já subo, então a própria inflação vai se alimentando e aí a coisa perde o controle. Aí você vai ter inflação de 1.000%, 2.000%, 8.000%, né? É uma histeria, né? Tipo um negócio que você Completamente perde o lastro manada, da realidade. Aí perde o controle. Deixa eu pegar de Espero ter respondido. Acho que eu respondi. Maravilhosamente bem, meu amigo. Maravilhosamente Deixa eu bem. pegar de free rider aí na pergunta do Caju. E eu perguntaria uma outra que, Beveira, uma descompensação mais completa ainda. O que é a estagflação? Estagflação é quando você tem inflação crescendo e PIB caindo. Estagflação é o pior cenário do mundo, porque você tem a moeda desvalorizando, Você tá poder de encolhendo. compra está caindo e você não consegue fazer, e a economia está encolhendo. Então, a solução para sair da inflação, que é fazer a economia crescer, você não está fazendo, a economia está caindo, né? Então nós tivemos duas grandes estagflações no Brasil, que foi justamente as duas grandes crises econômicas brasileiras, né? Que foi a de Geisel, né? O fim ali da década perdida, a década de 80, e a da gloriosa, saudosa Dilma Rousseff. Estocadora de vento. Estocadora de Presidente de banco. Eu queria, já que a gente tá na moeda... Presidente do Banco dos BRICS, hein? Só vamos lá, hein? A gente não tá falando de banco. Ela foi pau por mês. Foi por Agora isso. ela quer lançar a moeda dos BRICS. Foi por isso que lembramos Tá dela bonito, aqui. tá bonito. Ela manda bem. Ela sabe Eu tudo. queria juntar tudo isso. Por que a intervenção monetária estatal é a intervenção mais perversa que existe? E para complementar isso, que eu sei que você está entendendo o que eu estou falando, porque eu também penso assim, qual que é o futuro da cripto? Como que você vê isso? Vamos lá. Por que a inflação é o pior? O Milton Friedman chamava a inflação de imposto inflacionário, né? É uma forma do governo fazer você pagar a conta, ele imprime dinheiro, a inflação é você perdendo poder de compra, Sem você está você dando esse reclamar. poder de compra pro dinheiro. Né? Inflação é terrível porque ferra os pobres, né, cara? Porque um cara que ganha bem, 10% de inflação, Ele aguenta. ele aguenta. O pobre, ele vai ter que escolher o que ele não vai mais comer. Entendeu? Porque para ele, ainda mais porque o setor de serviço, por exemplo, é a maior falácia do mundo. A inflação cresceu 3,58%. Cara, foi 3,58%, né? E o pobre, ele sente muito, porque o pobre, por exemplo, um corte de cabelo, ele não sobe de R$10 ao cara barbeiro, é 13,58 agora, porque a inflação é 15, é 20. O cara sobe ali e aí... O remédio que ele toma para pressão alta não é
3%, é 30%, entendeu? Né? Então, e aí vai embora, né? Aí faz que nem o Delfim Neto fazia quando ele era ministro, né? Ele queria controlar a inflação, ele ligava lá pros caras que calculavam a inflação e falou assim, por que a inflação tá alta? Tá por causa do tomate. Então tira o tomate e põe cadastro de sapato. Não é na ele falou isso. Operava o índice. Ele falou isso, ele operava o índice, então ele assim, maquiava a conta toda. Então, e é maquiada até hoje essa conta, né? Porque não é todas as capitais que você consegue, né? Eu acho que tem poucas capitais que o IPCA, que é o oficial do governo, né? Poucos lugares se calcula. Então, por isso que a inflação, para mim, é o pior imposto do mundo. As criptos, cara, assim, as criptos estão passando por um processo de aprendizado, porque o pessoal está aprendendo que cripto que vale nada e que cripto que é robusta, né? O Bitcoin, para mim, está se mostrando aí como a verdadeira e grande moeda, a grande cripto, porque não quebrou. É a mais resistente e sustentável. É a mais resistente, sustentável. E, por incrível que pareça, exatamente hoje eu estava conversando com uma pessoa falando isso. Olha, quando começar essas moedas digitais do governo, que os governos vão conseguir controlar toda a sua vida... Real digital mesmo. Real digital, meu amigo, quem tiver Bitcoin é a única forma de você escapar do controle estatal, que vai ser absoluto, que vai ser pleno, como é na China, que é o Estado calculando lá, e aí você de repente vê que seu cartão não passa porque você não prestou continência pro abençoado do governante, porque você publicou alguma coisa no Twitter, porque você fez chacota com algum ministro do Supremo. E aí você não vai ter mais acesso a crédito, seu dinheiro, um pedaço vai ficar retido, né? Então, assim, eu vou ver que aí a corrida pelo Bitcoin vai aumentar muito, né? Então, assim... E hoje também nós estamos vivendo um momento interessante, né? Que é justamente a ETF que está sendo surgida aí da Black... Nossa, esqueci o nome da galera lá. Que estão lançando uma ETF de Bitcoin, né? Que todas as ETFs de Bitcoin não são autorizadas, mas a da BlackRock. A BlackRock está querendo lançar. E se lançar... Bom, não é que estava nervoso com eles, hein? Mas se eles lançarem, todos os ETFs deles foram aprovados. Todos os ETFs de cripto não foram aprovados. Eles estão propondo um ETF de cripto. Entendi. Não, e a Bova 11... Né, que cada um vai para um lado. É ali que divide a água. É ali que a gente vai ver, porque isso vai... E aí eu acredito que vai aumentar. Cara, tá a qualquer momento para ser aprovado. Tá em aprovação lá, estão enrolando lá, né? O negócio é porque quando sair essa ETF, aí todo mundo fala assim, pô, a BlackRock é confiável, né? A BlackRock vai ter que comprar Bitcoin para lastrear, né? Claro. E aí vai subir o preço. Mais do que em halving, né? Então, assim, eu vejo que esses mecanismos vão ser muito mais consistentes para fortalecer a cripto, para justamente as pessoas fugirem do controle estatal. Mas esse controle ele vem galopando na tecnologia, né? E não dá muito para você, como um cidadão comum, né, consegue se defender disso, ou eu imagino que não tem como. E aí a gente passa por um momento histórico de crise do Oeste, né? Questionamentos, e a gente está aí, hoje o Biden vai fazer um pronunciamento e tal, e assim, é uma crise de cultura e um ataque contra as liberdades. A gente vive isso todos os dias, um ataque contra as liberdades e, por outro lado, um avanço organizacionista de estados e com mecanismos e com tecnologia que controle da sua vida. E tem ainda mais ponta ainda mais sensível. As pessoas estão sequer preocupadas com isso. Elas acham ótimo. Tudo que pode facilitar a vida delas e trazer comodidade, elas vão lá, mete o CPF, né, da farmácia a qualquer lugar, geolocalização. Né? Não é que criar teoria da conspiração, não é nada disso, mas ainda é possível defender a sua liberdade e a sua privacidade nesse mundo? Assim, de verdade, assim. Eu acho que primeiro que acabou, assim, já era. Já era, né? Tá. Não existe mais. Acho assim, privacidade nossa já não existe mais.
né? Você conta uma piada para sua esposa, ela ri, a Alexa ri, o Google ri. Então, assim, não existe mais. Acabou a privacidade. Eu acho que, assim, a ilusão é a gente querer criar alguma coisa e tal. Realmente tem que criar alguma coisa do zero mesmo, porque a gente já perdeu. Eu tenho essa perspectiva. A gente já perdeu uma série de coisas. Mas eu vejo assim, cara, que, de novo, né? Por que pro Estado é fácil... Tipo assim, sempre surgem facilidades que facilitam a vida do Estado, mas nunca surgem facilidades que facilitam a nossa vida propriamente dita. Né? Porque o Pix, ajudou muita gente, é muito mais fácil, né? Mas ele ajudou muito mais o Estado, até operacionalmente, do que as pessoas propriamente ditas, né? Por que as leis flexibilizam-se muito mais para favorecer o Estado do que ao cidadão, sendo que tinha que ser ao contrário, né? A gente tinha que ser mais flexibilizado, né, que é uma coisa que a gente trabalhou lá na Lei da Liberdade Econômica, que era justamente isso, né? Você dá a boa-fé para as pessoas. A boa-fé tem que ser das pessoas. E não o contrário. O Estado não é alguém que fiscaliza as pessoas partindo do ponto de partida que todo mundo é picareta. Não, a gente tem que dar boa-fé. Se o cara for picareta, é ele que pague pelo crime dele. Né? Ele não tem que emitir um atestado de boa-fé com 3 vias, passando no cartório e, né, com... Então, assim, isso é insano. E a cara do Brasil. O Brasil é isso. Nosso processo regulatório por exemplo, é totalmente invertido. Por exemplo, como eu falei, os Estados Unidos tem muita regulação. Tem. Mas lá a regulação ela entra em cena quando começa a dar algum problema. A regulação entra e entra forte, entra pesado. Tem muita regulação. Setor de aviação. A água nos Estados Unidos é uma regulação muito grande, né? A água é tratada como um bem... quem cuida são os militares. A agência que cuida da água nos Estados Unidos são agências militares. Estratégico e tal. Mas, pelo menos, tem mais liberdade do que aqui no Brasil, que a gente parte do ponto diferente, né? Quando eu trabalhava no governo, a maior luta era conversar com as agências reguladoras, porque os caras achavam que estava fazendo um bem para as pessoas. Eu vou... Não, mas tá vindo uma coisa nova, mas vamos proteger as pessoas. Cara, vamos ver o que acontece. Né? Ano passado eu fui falar na Câmara dos Deputados lá da Colômbia, porque lá o Uber ainda é proibido. E aí eu falando, gente, libera, se der problema, regula. Cria, porque eles estavam discutindo como que eles vão regular algo que ainda nem estava funcionando. Proteger algo que não está funcionando. Existe essa sanha de falar só vai entrar se entrar na nossa regra. Não podemos entrar alguém que quebre a nossa regra. No Brasil os caras querem fazer isso. Mas não é nem quebrar a regra. Se não tem a regra, a gente tem que experimentar para surgir. Você não tem nenhum produto, você não tem um valor. Mas quebrar a regra no sentido que existe uma regra... No Brasil, deixa eu pegar o nosso caso. Existia uma regra para taxista. Bem clara. Ele precisava pagar uma licença para poder ser taxista, ele alugava a licença de não sei quem. Existia tanto que quem se opôs à entrada do Uber no Brasil foram os sindicatos de taxistas. Foi uma griva Mas aí que tá. Aí vamos lá pro pulo do gato. Não houve nenhuma quebra de regras com o Uber, porque o serviço de táxi é um serviço público. É uma prestação de serviço público, por isso que o cara tinha que tirar a licença. O Uber nada mais era do que um aplicativo para intermediar alguém que queria dirigir com alguém que queria pegar uma carona. Assim embaixo. É uma outra lógica. Ele não está cagando pro Estado nesse sentido. Mas você vê, né? Tanto que não acabou, que eles estão agora querendo emplacar 10 bi de dívida e colocar todo mundo CLT. Essa briga não acabou. Tô querendo dizer, vamos chamar de quebra de paradigma, não quebra de legislação, mas quebra de paradigma, certamente. Sim. Eu entendi que você estava falando quebra de legislação, mas é realmente quebra de paradigma. Legislação realmente não teve. E eles estão querendo quebrar tanto que eles não concederam a dívida. E o presidente... primeira instância. Esses juízes de primeira instância... Mas os de última instância... Os de última instância são piores, velho! Eu tenho pra mim que a grande parte dessa responsa está no ministro dos Transportes, um notório petista chamado Paulo Marinho, ex-prefeito de São Bernardo, que falou, se a Uber quiser ir embora, a gente bota o Correios para fazer. E eu falei, bota quem? Não é Paulo Marinho. Por favor, perdão. Luiz Marinho, muito obrigado. Perdão, desculpa o fopá. Não fode o Paulo, cara. Exato. E ele falou assim, se a Uber quiser sair, não tem problema, a gente bota o Correios para fazer. Eu falei, o Correios não consegue entregar carta. Como assim dirigir as outras pessoas? Então, existe uma ação concatenada para... Isso é só minha opinião, humilde, mas existe uma ação concatenada contra isso. Como é que você vê isso, tudo? Não, então, vamos pegar o do Correio, que eu gosto muito, que eu acho que passou batido. Eu acho que você perguntou um negócio de quem vai entregar lá nos rincões, lá no final. Os rincões, quem já entrega... Vamos cutucar os Correios. Boa. Já é entregue. Por exemplo, quem mora no Amazonas, lá no fim do mundo,
No Acre? Tem Coca-Cola no Não Acre? chega Marlboro Exato, lá? exato. Não chega Marlboro? Por que, Tem que papel compraram o higiênico? Acre? Por que que compraram o Acre? Se chega... Aí é engraçado. Chega papel higiênico, mas não chega carta do correio. Não. Chega Marlboro, que é taxado. É isso que eu tô falando. Chega Marlboro, né? cara. Imagina. Chega um monte de coisa. Então, assim, o mercado vai entregar, relaxa, galera. Não vai ter fim do mundo que uma grande empresa. Não, uma grande empresa não vai ter interesse. Mas pequenas empresas de transporte ribeirinho vão ter interesse em fazer. Que conhece o Que mercado vão fazer local, conhece que o mercado sabe local, ali, que né? faz a capilaridade. Isso. Né? Uma vez eu estava trabalhando num projeto de lei, aí o pessoal, umas empresas de ônibus me ligou e me arrebentando comigo, porque eu tinha sugerido a seguinte ideia. A gente pega a região metropolitana, pega uma cidade muito grande e pega áreas mais distantes e a gente faz relicitações para pequenas empresas atender, tipo o negócio das vans, os Sim. peroeiros e Sim, tal, não sei sim. o quê. Aí os caras, mas vai virar uma zona? Eu falei assim, não, meu, presta atenção, a cidade está crescendo, certo? Seu contrato é de 20 anos. Você vai ter que, no preço do que você assinou o contrato 20 anos atrás, fazer mais 10 quilômetros de viagem. A legislação fala que, pela lei, você tem que rodar com ônibus vazio meia-noite, porque você tem que ter regularidade. Pô, imagina você agora ficar num lugar menor e os caras ficarem jogando gente na sua linha. Porque, por exemplo, por que lá na década de 80, 70, 90, os peroeiros de todo o Brasil deu errado? Porque as vans entravam competindo com o ônibus. Sim, sim, na mesma linha. Na mesma linha, e eles não faziam a capilarização. O que a gente tinha que fazer? A gente tinha que liberar essas vans, essas empresas, não só na cidade, mas também transporte interurbano de ônibus. Pau de também e arara. tal. É o cara que vai conectar bicicleta, tudo, né? Modais. Vai conectando. Modais. Você libera um cara fazer um transporte numa cidadezinha para outra cidadezinha, porque aquilo vai abastecer a empresa que está ali, que faz a cidade. O ponto um pouco de maior ônibus ali final pro- vai encher pro ônibus. Da bicicleta você ao parapente. capitaliza. Então, assim, quando os deputados falam assim, os deputados federais falam assim, o correio, se não for o correio, isso que entrega. O mercado vai entregar. Vai entregar. Mas não vai ser uma empresa grande. Vão ser uma série Várias de pequenas. muitas pequenas. E eu volto para a história do setor de ferrovias americano. O setor de ferrovia americano é muita gente pequena que se conectou, dá Vários direito para trechinhos. trás, vai fazendo os trechinhos, vai juntando. A Colômbia fez isso, o México reergueu o sistema ferroviário deles, fazendo short lines e tal, que essas linhas mais curtas. E aí surge justamente nesse sentido, né? As empresas é que vão efetivamente fazer. E aí lá no meu podcast, uma vez eu entrevistei um chefe eu achei que ia ser um episódio bem pesado. Era tipo um chefe do sindicato dos motoristas de Uber. Chamei o cara, porque eu tava num grupo lá de discussão de mobilidade urbana em Goiânia, vi o cara e falei assim, esse cara vai ser bom, vai dar audiência pra caralho e tal, porque a gente vai tretar Os e Uber tal. do caralho. Aluguei estúdio pra gente fazer e tal. Cara, e o cara me falando coisas que eu não tinha sacado. Ele falou assim, Adriano, sabe por que CLT é uma merda pra gente? Se eu assinar CLT, eu vou assinar com quem? Eu vou assinar com a Uber? Aí eu não posso mais pegar carona com 90, eu não posso mais fazer 99. Excelente ponto. Excelente. Excelente Porque ponto. hoje o Você motorista fica de restrito. Uber, É assim. aí ele falou assim, isso. quem que deve estar por trás desse negócio de assinar CLT? No final das contas, eles devem só fazendo um teatrinho, deve ser a própria Uber, porque hoje a Uber eu tô lá no meu carro esperando, eles ficam, a gente vê. Eles ficam vigiando lá, qual que tá pagando a tarifa maior? É Uber 99? Então não é a Uber que tem que ir embora. O governo tinha que trazer mais empresas para competir com a Uber Mais mercado. pro cara Isso escolher. aí. Né? E ele começou a falar. Aí eu falei assim: o que você precisa do Estado? Ele falou assim: não, o que eu preciso é que o Estado me dê segurança para trabalhar, para não ser assaltado, Que o eu cara poder não ter um venha. lugar na rua que eu possa encostar o carro e dar uma descansadinha sem ter o perigo de ser assaltado. É isso que eu preciso do Estado. Eu falei assim: caralho, velho, o cara é mais liberal que eu, mano. Pode Sem crer. dúvida. Genial. Mas eu gosto desse paradigma, isso que é legal. Porque ele está num paradigma liberal. Que é no paradigma, você pega o seu carro, Resolve o seu problema. você resolve o seu problema na hora que você bem entender e você puder. Não tem nada mais liberal do que isso. Aí olha a hipocrisia do brasileiro de merda. Aí ele me mandou, passou uns dias, aí o programa deu super bem, foi super legal, deu uma audiência legal. Aí ele me mandou um extrato de um motorista que ele ganhou na semana, mostrando lá que ele ganhou R$2.000 na semana. Aí eu falei assim, pô, ó, o cara ganhou bem e tal. Aí eu publiquei, falei assim, ó, o cara ganhou 2.000. Cara, o povo falando assim, mas e a manutenção do carro? Mas não sei o quê. É que nem os caras que reclamam Aí você do fala assim, som. ó, mas e o IPVA? É o que- Aí tem que mandar de volta. E o IPVA? E eu não sei o quê. É os Aí eu- ranheta, são os Não, ranheta. os ranheta. e o imposto na Aí gasolina, eu, filho aí da eu falo puta? assim, cara, o cara ganhou 2.000 numa semana, que num mês, isso daí vai virar R$8.000. Claro, tem os custos e tal, que ele fica com R$3.000. Cara, R$3.000 é o triplo do salário mínimo que o governo paga. Sim. Para ter uma carteira de motorista, só para lembrar, a qualificação dele, claramente, é conseguir dirigir.
Então você está conseguindo oferecer cargos de trabalho pagando 8 pau por mês só para alguém que tem uma carteira de motorista. Né? Isso é excelente. E aí vai a maior brincadeira, pra fechar o assunto Uber, né? A maior treta que a gente tem no Uber é aquela brincadeira de falar de engenheiro, né? Ah, você faz engenharia pra dirigir de Uber, né? Por que engenheiro virou Uber? Porque o governo criou a bolha imobiliária, todo mundo foi fazer faculdade de engenharia. Quando o governo quebrou o país, que a senhora Dilma quebrou o país, pessoal... Ficaram com a dívida. Ficaram com a dívida. Tentando ir pra Petrobras, quebraram a Petrobras. Aí os caras formou. Gente, eu vi isso, cara. O menino entrou na faculdade, fazer engenharia civil, terminou a faculdade, não tinha emprego, não tinha mais mercado pro cara. Aí tinha que fazer o quê? Ficar desempregado. Mas a malvadona da Uber deu uma renda pro cara. É isso. Pra pagar a dívida que ele fez com o Fies. Com o E o Fies. Fies que fudeu ele. Fudeu com a vida dele. Então, aí a inversão de tudo. Pô, se não fosse o Uber, esse povo tava tudo na merda, velho. Na merda, assim, fudido mesmo, cara. Mas foi a Uber que deu um pouquinho de Vou te fazer uma qualidade de vida pergunta pro cara. geracional aqui, cara. Última pergunta, porque pergunta. já estão me O completando. Camarão sempre fala assim, quando a gente era PV criança... arrombado. É, culpa PV é dele, lindo, né? PV resolveu meu carro. Quando a gente era criança, era assim, tinha 3, 4 pra tudo. 3, 4 canais, Marca de cigarro. marca de cigarro, Carro, conta de banco. conta de banco, sorvete, o que você quiser. Hoje tem 6. Então, aí, assim, comparada A aviação tem menos. comparada à guerra... Comparada Que é a maior a... maldade do mundo, né? Eles tinham que ter mantido a Transbrasil. É uma empresa além do seu tempo, né? Porra, caralho. Transbrasil com arco-íris na cauda tava achando que ganhar dinheiro hoje. né? Tava voando. Rapaz, Ia ser trans, Mas- tem entre parênteses o A. Transar Brasil. ESG no talo, ela já tinha o score máximo de ESG. Nós estamos melhor ou pior hoje em dia? Nós evoluímos ou involuímos dessa década de 80, 90, quando tínhamos 3, 4, mas tínhamos 3, 4. Hoje tem setores que a gente não tem nem isso. Então, no geral, no cômputo geral, você que Como estamos? estuda competitividade, Que passa, amigo? e saber se o seu humor é mais otimista ou pessimista também, né? Tem jeito. Tem cara de Brasil. otimista. também acho. O Adrianão chegou aqui, eu vou te falar, velho. Quando ele chegou aqui, eu falei, esse cara é otimista. Eu gostei dele aos 0 minutos. Não, o negócio é o seguinte. Nós temos que lembrar que o Brasil era pra... Assim, eu não é puxando o saco do Gustavo Franco, tá? Mas é porque Plano Real salvou o Brasil, cara. Opa. Plano Real foi a mudança de chave e a gente tá muito melhor. Que o PT votou contra, hein? Porque Você gosta de lembrar isso. desde o fim da monarquia, a gente nunca tinha controlado a inflação. JK, Rui Barbosa estourou a inflação, JK, todos os presidentes ferraram a economia brasileira. Cara, os caras zeraram assim. Nós tinha 1.000, foi pra 5%, tá? Mas, então assim, Pô, zeraram. zeraram esse negócio. Genial. O projeto foi sensacional, foi totalmente diferente de tudo que tinha sido feito e tal. Então assim, a gente tirou o Brasil de uma possibilidade que seria... A gente tá tipo Zimbábue da vida aí, país africano mesmo, perdido aí. A gente começou a navegar e virou aí algumas economias, a qualidade de vida aumentou, acesso a um monte de coisa, exceto serviços estatais, um monte de coisa aumentou no acesso, né? Todo mundo hoje tem uma TV, todo mundo tem uma moto, todo mundo tem um monte de coisa. Geladeira, né? Eu lembro ar-condicionado. Ar-condicionado é coisa de rico. Videocassete, computador. Hoje notebook, tudo. Então até a gente... O que é oferecido pelo mercado tem. O problema do Brasil é que é oferecido pelo governo. Saneamento, escola, saúde, isso não tem. Então esse ainda continua, porque a política brasileira continua com os mesmos problemas. Então eu tenho essa perspectiva de que o Brasil melhorou muito, claro, sem sombra de dúvida. Não dá pra comparar um Brasil que você... Cara, um dos presentes de casamento mais caros que eu ganhei foi uma linha telefônica. Pode crer, lá atrás. A gente né? alugava a linha Sei, telefônica, a gente lembro ganhava disso. dinheiro alugando, Meu porque era pai, difícil não, ter. no jornal. Hoje você anda no Tinha- centro de Goiânia, você vai na minha cidade de Goiânia, você tropeça no centro assim, tem um chip do que eles te dão assim, ó, no celular, você Ali. ganha. Cara, eu ia no shopping center, era moleque aqui em São Paulo, e tinham lojas que comercializavam, loja gigante dentro do shopping, que comercializava a linha telefônica.
né? E virou uma coisa assim barata. Por mais que não são muitas empresas, mas o pouco de liberalismo que a gente teve no Brasil, um pouco de abertura de economia facilitada pelo fim da inflação e, claro, pelo tripé macroeconômico, né? A questão de você reduzir o gasto fiscal, muita estatização, muita privatização não, muita desestatização e uma justiça seja feita, né? As poucas privatizações efetivas que foram feitas foi o Itamar Franco que fez. Todo mundo fala de vários presidentes, mas o precursor desse processo todo foi o Itamar Franco, que é o herói esquecido nessa história do processo de abertura econômica brasileira, né? E assim, a gente tem essa pegada. A direita levou um tombo gigante agora, porque achou que estava vencido, achou que o Lula ia morrer na cadeia, Sim. achou que esses caras não iam fazer vingança, acharam que E que o tava tiozão, ganho. e que o tiozão do Raider não ia fazer mal pra ninguém, né? Era só churrasco, tava tudo certo. Então assim, dormiu num ponto. A esquerda veio com tudo, com todo o seu aparato que ela tinha favorável a ela, né? Então voltou. Então assim, não é que é o fim do mundo, mas é uma curva de aprendizado que o que vai definir os próximos anos brasileiros é se a gente vai querer aprender ou se a gente vai continuar como uns bocó achando que o problema é a esquerda, né? O problema é a direita que não Sim. aprendeu esse processo e não entendeu como é que é política. E eu sou otimista, porque assim, quando eu comecei a mexer com esse negócio de participar ativamente de movimento liberal, eu achei que meu neto que ia votar para alguém liberal. Entendeu? Você já viu que melhorou, né? Melhorou Kombi, foi mais rápido. A Kombi lá atrás, da Kombi década de encheu rápido, 90, né? encheu, né? A gente, por exemplo, você vê um cara que nem o professor Biratan Iorio, né? Que foi um cara que durante muitos anos era o único cara que falava de liberalismo no Brasil, né? Ele, o Maxud e esses caras, né? Ele principalmente na universidade. Eu não tenho histórico de algum professor de uma universidade relevante que defendeu tanta liberdade sozinho como o professor Biratan Iorio. E ele já, palestras alguns anos atrás, mostrava lá que a Kombi evoluiu para um cruzeiro, muita gente. Então assim, até ele se surpreendeu. E isso é bom pra gente, porque é uma sinalização de que você vai ter essa melhora. Não vai ser agora. O movimento liberal cresceu muito porque ele trabalhou com a ideia de ser descentralizado, de ser buscando ali cada pessoa a mais fazer diferença, né? E isso que fez a coisa acontecer. Então a gente perdeu um pouco disso. Voltar a isso. A pandemia ajudou também, né? A pandemia afastou a gente, né, das pessoas, né? Era difícil encontrar as pessoas, se reunir, trocar ideia. Então, assim, eu acho que atrapalhou um pouco também. Como a esquerda estava muito mais estruturada, ela soube lidar com isso, mas a gente não soube. Então, assim, eu vejo que eu estou otimista, mas também a gente não pode otimista ser como dizem, né? O otimista é um cara desinformado, né? Adriano. Legal, galera. Meu velho, Foi uma delícia de Delícia, cara. Que legal, cara. Que legal. Muito bom te receber. Pô, legal, prazer conhecer vocês. A gente já te pessoalmente. acompanha há um tempão aí, pelo Mises e por tudo mais. Eu sou um amante da escola austríaca, eles também. Legal. E, cara, você é um puta cara bacana, um baita de um alto astral. A gente fica muito, 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 muito feliz. Esperamos que em algum momento você possa voltar pra gente conversar novamente. Legal. Sem dúvida. Por favor, deixe as redes, o seu trabalho, o seu livro novo que foi lançado recentemente. E muito obrigado, meu velho. Vamos lá, minha rede social é ADR Paranaíba, tanto no TikTok, não tô fazendo dancinha ainda, mas Amém. O Instagram também é ADR Paranaíba e no Twitter é Prof Paranaíba, underline, mas galera, jogou Adriano Paranaíba, é só eu que tenho esse nome esquisito mesmo no mundo. Paranaíba, Adriano genial. Paranaíba puxa, né? Que é sobrenome de família, né? Não é apelido propriamente dito, né? Meu livro Transportar é Preciso, na verdade já tem um tempinho, Transportar é Preciso, que foi dele que veio a ideia do podcast Transportar é Preciso, que a gente fica lá falando. Foi ano passado, né, que vocês lançaram? Não, nós lançamos em 2019. Foi 19? Livro. Foi 19 esse livro. É um negócio que a pandemia dá uma congelada em tudo, né? Estranho. Mas está para sair pela LVM o meu livro, que eu faço um livro para quem quiser conhecer o Rothbard. Então, um guia de estudo para conhecer o Rothbard vai sair Que legal. pela editora Genial, LVM e deve estar na bica aí quando o episódio sair. Perigoso já está saindo aí a pré-venda pela editora LVM, né? Então a gente está
bem animado, que é o meu autor favorito, uma pessoa assim que eu admiro muito, né? Manifesto Libertário. Tem lugar pra levar lá pra você assinar pra mim? Não vai ter noite de autógrafo, essa Vai parada? trabalhar, vamos Então, fazer, vamos fazer. São Paulo tem que ter uma Vamos agenda. divulgar aqui. Vamos Avisa pra gente divulgar na nossa rede. A gente faz. Né? Então, assim, foi um livro que eu fiz muito... Foi um livro, assim, porque, assim, meu autor, assim, favorito, a minha linha de pesquisa, até como pesquisador, eu utilizo muito, né, do Rothbard. O livro foi bem legal, porque aí eu fui conversar com professores que trabalharam junto com o Rothbard, né? Tive a oportunidade de já conversava bastante com o professor Walter Block, né? O professor Walter Block, não sei se muito pouca gente sabe. O Walter Block foi o único cara que foi coautor de artigos com o Rothbard. O Rothbard escrevia tudo sozinho, só o Walter Block que escrevia junto com ele, né? E o Walter Block conviveu com ele 30 anos. Então, um dos capítulos é uma entrevista que eu fiz com o professor Walter Block, querendo saber até bobeirinha do que eles tinham de coisas, de manias e tal. Assim, Mas ele era muito centralizador, que nojo. Não rolou nesse nível não. Também não foi nível contigo, não. Foi. Mas foi assim, coisas da pesquisa deles e tal. Então foi bem legal, foi bem bacana. Então deve estar saindo aí um livro bem para quem quer conhecer o Roth, para saber o que falava em cada livro, quais as ideias principais dele e tal. E com um toque do que eu acho de cada livro. Então assim, eu achei bem legal. A gente acha legal, né? Porque a gente que escreveu, mas... eu não achar legal é uma merda também, né? Aí não vende, mas a popularização disso é o que sempre faltou no Brasil. Imagino quando você era bem mais jovem, você não tinha acesso à literatura. Ninguém falava quem que você tem que ler, ou não tinha comentado aquele escritor comentado. E o Isso mercado é de ideias, isso. né, Camara? Ele tá colocando mais produto no mercado de ideias. Não, vamos pegar, por exemplo, o Denis não tá aqui, mas qual que foi a grande sacada do Denis, né? O Denis foi fazer livros falando de autores. É isso. Então, Ayn Rand, o que é Ayn Rand? Então explica, porque o cara lê aquele livro, aí, então eu vou começar por esse livro dela, eu acho que eu tenho que começar por esse. Cada um cria as breves lições, né? Não será através de professores de história ou filosofia que com exceção do Denis, óbvio, que esses livros vão vir à tona. É isso aí. Deixa o mercado. É isso aí. Deixa o mercado se virar. É isso aí. Adrianão, irmão, muito obrigado. Foi um prazer inenarrável recebê-lo. Galera aqui, obrigado pelo estúdio novo aí. Valeu mesmo, o Perdigão aí, ó. Perdigão, Fala, abraço, Perdiga. Valeu, Valeu. PV arrombado. Valeu, PV arrombado. Até a próxima semana. Beijo. Tchau.